Cortou? Não, sozinho. Tá. Olá, bom dia, né? 8 horas e 32 minutos. A tecnologia de vez em quando nos pega uma pressa, é uma peça, né? Estamos aí com a abertura, inclusive mandar um bom dia para a nossa querida Bárbara Tomás, aqui a voz feminina do programa também, né? Bom dia a você que está conosco aqui, ponto a ponto. E hoje, quando a gente fala ponto a ponto, vai ser um dia especial, que é o dia da inclusão, né? Inclusive, a gente em breve terá novidades aí, né, em relação a isso. Mas hoje é o ponto a ponto, uma conexão com a inclusão. É isso aí, vamos falar conexão e inclusão também hoje, nesta quinta-feira. Quinta-feira que está um aspecto assim de forno de micro-ondas, né? Algumas quadras, mas muito calor, né? O tempo ainda está, o sol já se faz aqui em todo o litoral de São Paulo, mas vejo algumas nuvens e a previsão do tempo dá conta que teremos leves chuvas ao longo do dia, possivelmente no final do dia chuvas mais fortes. Então será a tendência e também de amanhã. Já no final de semana, para o final de semana, sábado e domingo, a tendência é que tenhamos o tempo mais aberto, com sol e temperatura subindo de novo, né? Ontem eu passei a notícia aqui que na Sibéria foi registrada a temperatura de 34 graus. Muita gente, 34 graus abaixo é horrível de frio, não. Pelo contrário, gente, eu mostrei na tela aqui 38 graus positivos. Então há uma preocupação. Ontem eu fui esmiuçar sites internacionais, inclusive da NASA, e lá está de novo a cidade de Santos. A previsão é que a partir de 2032, 33, temos uma tábua de marés muito alta, que terá grandes problemas. Aí não é só para Santos, mas para cidades ao nível do mar. E vale lembrar que Santos não está ao nível do mar, está abaixo do nível do mar. Se você for ali, dependendo do local, na Praia do Gonzaga, você percebe que o mar é mais um pouco mais baixo. Mas vamos deixar isso aí para o futuro, não vamos alardear agora, né? Hoje, nessa quinta-feira, 16 de dezembro, é o dia do reservista. Então, você que é reservista, manda um abraço para ele. Ele é reservista e sumiu. Meu querido Ronaldo Ibernon Cortez, reservista da Força Aérea Brasileira. Eu também aí, né, reservista. E todos nós abraçados aqui nesse dia importante para todos nós, né? Dia do Teatro Amador, tá importante aí os nossos artistas que despertam do amadorismo e lutam muito. E muita gente critica leis de incentivo, pelo contrário, leis boas, leis que possam fazer com que a cultura seja externada e seja mostrada, é importante. Então, parabéns àquele lutador que faz o teatro amador a função aí do seu dia a dia e a sua vida também, né? E hoje o nosso tema é o protagonismo das pessoas com deficiência, acessibilidade e o colar de girassol. Eu não vou nem perguntar se o colar de girassol está presente, que eu já estou vendo ali, né? Bom dia, né, nossa querida... Eu posso falar professora sempre, né? Professora, psicopedagoga, especializada em educação inclusiva, advogada, ativista em inclusão e desses detalhes todos, eu acho que o mais importante é mãe do nosso querido... agora é artista intelectual, Victor Gabriel, né? Beijo no coração dele, a gente que passou rapidamente, viu lá a exposição. Tem até umas ideias boas aí. Falou com o Ronaldo, conversar, a gente colocar os quadros do Vitor aqui, mostrar, externar isso aí para o mundo inteiro. Graças a Deus, a gente estava até observando, né, Virgínia? A Virgínia até que me alertou. Portugal, Estados Unidos, Brasil crescendo demais, a audiência da rádio, do programa. Vou mostrar um pouquinho disso para todo mundo. Bom dia, Cristina. Obrigado pela presença, obrigado por dividir essa bancada nessa quinta-feira gostosa de muita informação. Bom dia, Edu, Virgínia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz novamente de estar aqui. Eu gostaria de me autodescrever, assim, de dar acessibilidade a todos. Sim. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, o cabelo próximo ao ombro. Estou hoje com um vestido bem colorido, com várias cores e florido, um colar também de bolas coloridas. Estou sentada à frente aqui de vocês, e atrás de mim tem como se fosse uma janela de vidro, o emblema do símbolo, né, do Planeta Conexão. É isso aí, e nós aqui estamos falando, né, eu que apresento aqui o programa, né, mas poderia passar para qualquer um apresentar, que com certeza eles fariam bem. Estou aqui eu de camisa azulzinha, bem clarinho, com estrinhas brancas, né, cabelo castanho já meio branqueado, né, dos lados aqui, né? Falo com você, tem olhos castanhos também. E a gente está aqui de frente para uma janela, de costas aqui para a Cristina agora, você que não pode nos ver, né, mas nos ouve. E nós temos uma janela bonita aqui, né, Cristina? Isso. Um visual da cidade de Santos maravilhoso, onde vemos aqui prédios, os morros aqui, José Menino, Marapé. A gente pode observar a linda cidade de Santos, né? E se a gente sair aqui, a gente tem uma sacadinha, viu, gente? Dá para ver o lado da praia, que está ao nosso lado esquerdo, e o lado do centro da cidade do lado direito. Mas, além disso, nós temos aqui também, né, à minha frente, né, nós temos aqui um monitor, mas abaixo do monitor nós temos aqui
Também ela, né, a Fernanda Valente, professora, jornalista como nós aqui, com especialização em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Fernanda, bom dia. Bom dia. Descreva-se, por favor. Eu também, lógico, tenho que descrever. Eu sou Fernanda, sou morena, tenho os cabelos médios, mais para comprido, né? Um pouco. Diríamos que um palmo abaixo do ombro. Pronto, já ficou fácil de escrever. Abaixo do ombro. São escuros meus cabelos, preto. Olhos castanho escuro também. Estou vestindo uma blusa florida, com fundo amarelo, as flores são azuis. É isso aí. E é isso que eu tenho para descrever. Ao meu fundo tem um monitor, né? Como o Lucas. Ela está de máscara, com a cor avinhada. Com máscara vermelha. Para mim aqui é meio avinhada, né? Um vermelho meio avinhado, né? Vermelho forte. É isso aí, né? Agora, ela não está sendo vista, aparece as mãos ali, o celular e aqui a mesa, né, gente? Quem está ouvindo aqui o programa também, né? A Virgínia vai dar bom dia, né, Virgínia? Isso, bom dia a todos. A Virgínia está aqui. Esse vestido é o quê? Salmão, rosa? Eu com cor, eu sou meio... É meio por aí, né? Meio por aí. Meio salmão, máscara azul claro, fone de ouvido azul mais um tom mais escuro, né? Bom dia. Bom dia a todos. E ela que faz a operação aqui da nossa mesa de áudio, os nossos computadores, nos coloca no ar, nos tira do ar, coloca aqui as vinhetas, e a gente tem a presença da Virgínia todo dia aqui também no programa, né, Virgínia? Bom dia. Isso, bom dia a todos, é um ótimo programa. É isso aí. Vamos começando o programa aqui, mandar um abraço especial aos nossos amigos que já acompanham diariamente aqui, né? E vamos mandar um abraço ao Marcos Muniz, né? Sempre conosco aqui, tem uma preocupação social também muito grande em relação a isso. Ele que é um dos oferecedores do programa, na Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, também o Zé Luiz da Tintas e Tintas, a loja que mais entende tintas em todo o litoral, Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias para o seu carro, para o seu veículo em geral, né, com unidades na Baixada Santista e também em Mogi. Também falar da Mecânica Eleomar, nosso querido Roberto Santana. Roberto Santana, quando vê o Ronaldo e Bernão Cortez, ele já dá aquele sorriso e fala, lá vem algum carrinho antigo para a gente dar uma pesquisada no danado. Bom dia a ele lá em São Vicente, grande e baixinho, Roberto Santana, figura das mais agradáveis de se lidar, né? Muito tranquilo também, né? E também falar de Soares e Cortez, consultoria em negócios, né? Pode ser na área imobiliária, financeira ou esportiva. Eu tenho uma cobrança aqui, que talvez a gente... Eu já tentei acho umas 200 vezes, mas uma hora eu vou conseguir, tenho certeza disso, né? De juntar o trio, que é o Ronaldo, que é o Armando e que é o Carlinhos. Estou tentando, né? Já mandei até para o Tribunal de Haia a solicitação. Cada hora a gente está tentando, né? Mas vai acontecer, se Deus quiser, aí para o ano, a gente vai conseguir. Tem até um projeto bacana também, né? Que o Ronaldo nos mandou essa demonstração, que é o Redigol, um projeto que tem até um amparo legal, né? Do STJ lá de Brasília, muito bacana. Quando a gente fala em inclusão também das meninas do futebol, que foram muito sempre discriminadas, e essa é uma parceria bacana também. Em breve a gente vai falar disso também, né? Agora, como nosso tema relevante aqui, Cristina, esse protagonismo das pessoas com deficiência, mas nós tivemos uma conquista muito grande para a cidade. Nós tivemos aí, nas últimas semanas, nós trouxemos aqui até uma preocupação sua sempre, como uma educadora, como uma psicopedagoga, é sempre valorizar essa presença, sempre incluir literalmente, né, essa pessoa, seja ela até quero parabenizar ontem o governador Geraldo Alckmin por ele entender junto com os deputados estaduais a extensão, nós vamos ter um parcelamento agora do IPVA em 5 vezes para todos os paulistanos, né? Eu estava esperando sair a normativa da Assembleia Legislativa de São Paulo e as pessoas, por exemplo, o autista, com o aspecto autista, também está incluído nisso, porque tinha ficado uma brecha lá, vai ou não vai, vai ou não vai. Ontem ele assinou também com essa permissão aí, né? Até porque a gente trouxe até o doutor Roberto Faria para falar da questão também das pessoas que têm a possibilidade de adquirir o carro PCD, que tinha ficado muito mal para o governador essa questão, já resolvida, então ela voltou com mais força, e essa lei, sendo assinada também, terá validade até 2026. Muito importante frisar. Mas, Cristina, tivemos aí na cidade de Santos vários eventos, você participou, o próprio Victor esteve aí como um personagem tão importante nisso, o lançamento do Colar Girassol, que é tão importante, fundamental. Muita gente fala, poxa, mas qual é a mudança que vai ter? Muita, né, Cristina? Sim, porque, por exemplo, o Colar Girassol, ele foi criado na ideia porque as pessoas, quando observam, são deficiências não visíveis, ocultas, né?
Então, as pessoas elas acabam interpretando mal certas situações, certas desarticulações que as pessoas têm. Então, seria uma marca no sentido positivo para mostrar para as pessoas. Claro que as pessoas têm que começar também a entender, porque senão também não significa nada, mas essa importância de a sociedade verificar a situação mesmo das pessoas que têm essas deficiências ocultas que não são aparentes, né? E quanto ao protagonismo, esse tema a gente chama muita atenção social, porque há muita confusão a nível social. Então, a gente vê uma pessoa com deficiência, a gente já interpreta erroneamente ou faz um preconceito Sim. de várias situações. Então, o autismo, por exemplo. Então acham que tem deficiência também intelectual. Ele fala, ele escreve, ele se comunica, ele não está no mundo dele. E outras situações que a gente já frisou aqui em outros programas. Por exemplo, um cego, aí a pessoa grita com ele. E outras situações que a gente vê no dia a dia. Então, por que o protagonismo? Porque a gente tem que pensar que é uma pessoa. Eu sempre friso e vou continuar frisando, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça e fazer isso uma ação. Então, é uma pessoa que tem as suas características enquanto pessoa, tem os seus comportamentos enquanto personalidade e enquanto também meio familiar e meio social que vive, que adquiriu esses valores. Depois disso, com a sua personalidade, enfim, que passa por todas as fases do desenvolvimento, às vezes um pouquinho mais atrasada, mas passa. Então, às vezes, características, por exemplo, da adolescência e não da deficiência. E aí, claro, aparecem alguns comportamentos ou algumas situações da deficiência. Então, para exemplificar, eu sempre uso meu filho, porque tenho o direito, né, autoral, sim, de usá-lo. Sim. Mas, então, o Vitor Gabriel é uma pessoa onde tem a sua personalidade, que foi sendo adquirida conforme o desenvolvimento dele. Desse desenvolvimento, passou pelas fases que a gente gostaria de ter pulado, né, que é a adolescência, com toda, claro, acentuou, ele foi mais perseverante, pelo autismo, pelo déficit de atenção e hiperatividade, mas fase da adolescência, todo mundo sabe como já passou, ou tem filho passando, que a gente quer pular, será que ele não pode depois já acordar com 30 anos e tal? E filho único, então muitas características que ele sempre apresentou, não foi da deficiência, não foi do autismo, não foi do déficit de atenção, foi de ser filho único, com situações também adquiridas no meio social, então, família, meio religioso, escola, e aí depois, claro, algumas situações do déficit de atenção, então, estar mais ativo, enfim, e do autismo, algumas dificuldades e algumas potencialidades com relação a isso. Então, a gente caracteriza assim, e a maioria das pessoas ainda entende ao contrário. Então o Vitor é autista. Então ele por causa disso ele faz tal coisa porque ele é autista. E não. Muitas, assim, tem comprovadamente, tenho vários exemplos no meu dia a dia que o Vitor demonstrou tal comportamento pela pessoa que ele é. Pelas situações de teste, como toda criança, quando ele estava na fase de criança, faz. Pelas situações da adolescência, como todo adolescente faz, pelas questões de sexualidade, como toda pessoa faz. Claro que, às vezes, por exemplo, o Vitor teve um atraso de desenvolvimento, então ele foi fazendo tudo um pouco atrasado, com estimulações, com terapias. Então é isso, a gente pensar que ela é uma pessoa, ela merece respeito, sim, ela merece ser consultada sempre, então perguntar como gostaria de ser chamado. Quando você estiver com alguém que tem uma deficiência, mas a pessoa está acompanhada, falar com a pessoa primeiro com deficiência e depois com a outra pessoa, se essa pessoa não puder te dar resposta, ou se a pessoa que está acompanhando falar, olha, mas ele não fala. Mas não associar, a gente associa muito, a gente faz uma previsão.
Então, eu já olho para o Vitor e acho que ele não consegue nada, não faz nada, né? E a gente tem que quebrar esses paradigmas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu coloquei ali aquela foto, eu não sei se a Cristina reconhece essa foto. Conheço, é o Vitor, meu filho. E aquela mão ali, você conhece? É a minha. É a sua mão, né? Essa é uma foto de capa aí da matéria do Jornal A Tribuna. Eu até agradeço a todo o pessoal do Grupo A Tribuna, que a gente teve orgulho de trabalhar por 12 anos aí. Aqui é o Vitor, né? O Vitor, você vai ver ali, porque na foto do caso se focou a questão da identificação colar de girassol, a carteirinha. A mão é da mãe que está ali, essa está presente aqui, né? E atrás a gente consegue perceber uma tela, né? Isso, uma tela do Vitor ali atrás, então, né? A imagem mostra o Vitor, só que só o pescoço e a camisa polo escura. Sim. Aí o colar de girassol, exato, com a carteirinha, que assim... A Cristina trouxe uma nas mãos aqui para nos mostrar, mas eu reproduzi na tela, o pessoal poder olhar até maior aqui. E aí a carteirinha com Santos acessível, escrito com o símbolo da pessoa com deficiência. Essa é do Vitor. Então é aquela mesma lá. Olha que legal. Isso. Então, até atrás tem toda a identificação e tal. E aí ele está segurando, e a época eu Posso segurei. Posso mostrar perto da câmera aqui, Cristina? Obrigado. Ó, vou mostrar, gente, vocês estão vendo ali no monitor, dessa parte da frente aqui, né? A frente, né? Agora, no verso da mesma... tem a identificação. Tem identificação aqui da prefeitura, né? Isso. Você tem um espaço que pode se colocar, tem identificação da pessoa aqui, né? Então, tem o colar de girassol, né? Está aqui em verde e amarelo. Na verdade, é uma fita verde, né? Com vários girassóis, né? Temos aqui vários, né? Em torno, dentro e fora dele, viu, gente? Bem bacana. E está ali na tela. Colocaria, até porque eu lembrei, eu tinha lido essa matéria, e eu vi que é uma foto que é o Victor, né? Está ali na foto. E tem toda a matéria ali que o Jornal A Tribuna produziu. Bem bacana, né, Fernanda? É bacana que a gente tem essa possibilidade de falar isso, que Santos possa mostrar aí para o país inteiro, para fora, essa possibilidade, não é isso? Sim, porque Santos é uma cidade que, dentro do estado, ela já abriu bastante, já quebrou bastante preconceitos e já tem várias... Nós temos a comunidade dos surdos, né? Nós temos o Lar das Moças Cegas, nós temos várias instituições que hoje elas caminham praticamente juntas, né? Porque nós temos muitas pessoas com deficiências na nossa cidade. Sim. Muitas mesmo, mais do que... A gente vem caminhando com muitas políticas públicas com relação à acessibilidade à pessoa com deficiência. Então, até nessa virada inclusiva, que todos os anos nós temos, e para chamar a atenção da sociedade com relação à pessoa com deficiência, e a gente espera que um dia não precise, como também não precise comemorar Dia da Mulher, Dia do Negro, enfim, porque todos nós temos essa diversidade é muito importante. Então, ampliou-se muita coisa. Por exemplo, a Praia Acessível, que agora temos também lá na Ponta da Praia, no Canal 5, o grupo Empresta Minhas Pernas, enfim, nossa, muitas atividades e muitas conscientizações sociais que eu acho que é muito importante. E outras conquistas, né, Cristina, devam acontecer, que a gente... Até esse tema eu recentemente recebi aqui, faz talvez 2, 3 semanas, exatamente, para não ser preciso, o Martinho Polido, né? E eu perguntava a ele, porque a gente sente a necessidade de todos os pontos comerciais, todos os locais que a cidade dispõe, né, Fernanda, tenham acessibilidade. Num todo, não há uma exceção. Se você falar uma exceção, já não é inclusão. Então, é um dever, é uma obrigação do Estado, do município e de quem tem lá o seu negócio, tá? São calçadas acessíveis, mas dentro do comércio. E eu perguntava para ele, que ele é superintendente do maior shopping da região, disse: Eduardo, isso foi tema de uma reunião antes da nossa última reforma. E nessa reforma a gente fez ver que era a hora e era chegada a hora, né? E foram feitas várias adaptações e foi criada, os espaços foram criados, mesmo dentro do shopping. E além disso, né, que é mais importante, que é o que me saltou aos olhos, a questão técnica e física de um local, você adapta com facilidade. Você vai lá e faz, né? E é bom mas era treinar as pessoas. Então. Isso também precisa bastante em todos os serviços. A gente tem comentado muito de ampliar esse atendimento, ampliar essas formações, essas conversas com as pessoas, né?
porque tem todo um diferencial. Por exemplo, o colar de girassol, ele foi criado por funcionários de um aeroporto em Londres, em 2016, para que as pessoas... E aí foi se aprimorando, né? Então, e agora tem vários locais que já tem salas ambientes de espera, inclusive em estádios de futebol, para assistir aos jogos, ou mesmo para as viagens, tal, onde tenha essa acessibilidade às pessoas. Em São Paulo, o primeiro estádio que teve essa noção foi o Allianz Parque. Inclusive, tem uma história de uma mãe que narra o jogo para o filho, que não tem deficiente visual, e aí o próprio clube percebeu. Então, existe um espaço que foi preparado, construído para receber. E aí são vários tipos, né? Não apenas o cadeirante ou deficiente visual, que é justamente o emprego da palavra inclusão. Não adianta fazer um nicho para um e outros não, né, Fernanda? Tem que ser geral. Só que, assim, quando a gente fala de acessibilidade, né, em questão do ambiente, tem que perceber que é bom para todos, né? Uma pessoa que está fazendo, seja num prédio, num edifício, seja na calçada, você está ajudando até os idosos. Então, é para todos. A gente também vai chegar a ver que futuramente é um investimento de acessibilidade. Futuramente ele também vai ser bom para mim, que vou me tornar uma senhora, assim, eu espero um dia. E Fernanda, além que a gente fala, é claro que os espaços são necessários que sejam feitos em todos os lugares, mas como eu citei aqui com o próprio Martim, eu perguntei, Martim, qual é a evolução disso, né, na prática? Ele falou, é muito grande, porque os funcionários estão preparados. Por exemplo, o quadro de seguranças do complexo, que é muito grande lá, ele é preparado para entender. Então, por exemplo, qual é uma das sacadas que eles têm? Todo homem de segurança, que está lá descrito, né, de paletó e gravata, quando ele observa que tem esse tipo de coisa, ele já se coloca numa posição estratégica para que aquela pessoa tiver algum problema. Por quê? Sempre tem um mais esperto. Por que essa pessoa está aqui? Ele se acha o mais esperto, né? Ele se acha o super style, né? Ele tudo pode, os outros não podem. Então, esse funcionário é preparado para dar atenção para aquele que está precisando da inclusão. Então, se alguém estiver incomodando a ele, esse funcionário chega e fala, olha, aqui tem um espaço reservado para essa pessoa. Se você não se sente bem, eu convido você a se retirar. Então, há um preparo, para evitar a confusão, para deixar pais e essas pessoas à vontade, para que passem horas de alegria, de entretenimento, segurança e com a liberdade, né? Que a inclusão diz, porque a inclusão cita isso. Inclusão não é a pessoa falar, pode entrar, mas chega lá, as pessoas olham de... Não é para olhar feio, é para justamente, né, Cristina, entender que eles têm o mesmo direito que todos. E é um direito prioritário em algumas situações que as pessoas têm que entender que não é privilégio, é um direito, é diferente. Exato. A gente tem vários relatos, inclusive, da nossa cidade, recentemente, de filas, por exemplo, onde há o atendimento preferencial, como você falou, os funcionários já treinados, e onde algum cidadão na fila reclama disso. E aí tem que se chegar a pessoa, infelizmente, também foi grosseira, enfim, quer dizer, o funcionário está preparado, mas as pessoas na fila não estão. É por isso que a gente vem... E essa repetição, né? Isso, porque as pessoas têm que entender que todos nós temos o direito a... E que por algumas situações, por algumas limitações, e até amparado por lei, algumas pessoas têm esse direito prioritário em algumas fila. E como você falou, Cristina, para quem está nos ouvindo e não está nos vendo, né, Cristina, você comentou, nós tivemos a 8ª edição da Virada Inclusiva, que foi agora no começo do mês, e você muito bem lembrou, né? Tivemos aí o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e nós tivemos aí, não que ele não existisse, mas houve um lançamento oficial com uma estrutura até melhor do Praia Acessível. Então, gente, a gente tem uma imagem da praia, uma imagem muito bacana, né? Nós vemos ali essa cadeira que foi muito bem sacada, né? Ela tem toda a praticidade com pneus, viu, gente? Pneus maiores. No caso ali, são pneus na cor amarela, né? Toda a parte que a pessoa senta-se e fica ali à vontade, bem disposta, com segurança, que ela tem local para se segurar. As pernas vão ali acomodadas também, uma espécie de uma rampa nas pernas, em tom azul. A gente percebe ali um monitor saindo com essa pessoa da água, né, Cristina? Então, essa é uma acessibilidade. Podem ir à areia, à água, e as pessoas que estão acompanhando são aqueles desse projeto Empresto Minhas Pernas. Isso, então, exato. A pessoa ela faz a mobilidade da outra pessoa
que é cadeirante ou que tem alguma limitação física, né? É bem bacana. Foi uma ampliação, porque nós já tínhamos mais para o Canal 2 tal, e agora temos lá no Canal 5. Então, foi uma ampliação com relação a esse atendimento, que realmente é bárbaro. E é interessante também, assim, o atendimento do Empresto Minhas Pernas, porque é uma oportunidade, se as pessoas puderem conhecer, de poder se colocar no lugar do outro. Então, é um exercício de empatia. A gente tem vários projetos, né, de inclusão, que a gente fala à avessa, né, que, por exemplo, todo final de semana, no Rebouças ali, tem a equipe Fast Week que faz isso. Então, pessoas que não têm mobilidade trocam de papel para ver a dificuldade, e as pessoas com deficiência também praticam esportes para dar essa igualdade de oportunidade, enfim. Tem várias situações, é isso que nós temos que perceber. É uma pessoa que tem todo o direito como nós, e nós, enquanto sociedade, temos que dar oportunidades e dar essa acessibilidade, e fazer daquela pessoa protagonista. A gente falando nessa situação de dar oportunidade, o meu filho, ele não escreve até hoje. Só que nas tecnologias, computador, enfim. Sabe uma curiosidade, Cristina, que eu tenho do Victor? Como é que ele se sentiu nisso? Porque eu acho que, em determinado momento, a gente sabe dos valores, da inteligência que ele tem, ou que eles têm, né? Mas muitas vezes a família não enxerga, não é o caso da Cristina, né? Que tem esse conhecimento, que tem essa variação em que é possível. Mas foram situações bem assim desafiadoras, porque nós entendemos, e quando ele desde pequeno fez várias terapias, e nas terapias também foi estimulado, e assim, quanto a exames, tanto neurológicos como motores, não apresentou nada. Então, até hoje, é uma situação que a gente vem estudando bastante, porque, aparentemente, o Vitor tem todo o potencial para a escrita. Só que aquela situação que os terapeutas sempre nos colocaram, né? Primeiro, que como ele nega essa escrita, se nós ficássemos só naquilo, não teria avançado o potencial dele. Sim. O intelectual dele e tal, porque ele começou a querer negar, a ir à terapia, negar as situações da escola, sim. Né? Então, mas o que acontece? Os terapeutas sempre nos falaram que, como ele é muito tecnológico, e nós estamos na era tecnológica, é como se ele não visse a importância no ato de escrever, já que ele no computador se desempenha muito bem, no celular, inclusive até a gente brinca, situações até de... No manual não consta o que ele já descobriu, você dá na mão dele, ele vai fazer coisas que a gente fala, da onde surgiu aquela situação, aquela potencialidade. Então, por que eu quis chamar a atenção nisso? Pensando no Vitor, e olhando o Vitor, poderíamos imaginar socialmente, se a gente for capacitista, ou se a gente não olhar a pessoa, não dar o direito à pessoa, que ele não conseguiria estudar, ter escolaridade, por quê? Ele não escreve. O Vitor, nessa situação, é mais leve, mas se a gente fizer uma analogia a pessoas que nós olhamos e pré-conceituamos como uma pessoa muito debilitada e limitada fisicamente, enfim, é isso que eu falo. A gente já fala, não vai conseguir nada, o que será dele, o que será da vida dele? E não é por aí. Nós temos tecnologias atuais bárbaras. Vamos lembrar do Shaolin, sim, aquele artista, sim, que com os olhos ele conseguia escrever. É isso que a gente tem que pensar. Então, voltando no meu filho, vocês viram, quem não teve oportunidade, eu convido, sim, até dia 21, no Parque Balneário, no Shopping Parque Balneário. O meu filho, através da arte-terapia e algumas situações de flexibilização na escola, que não foram fáceis, tá? É toda uma conversa, negociação, explicação, né? Não é assim, vamos chegar e vamos flexibilizar. A gente não consegue encontrar, por exemplo, instituição educacional que esteja já de cara te oferecendo isso. Então, a gente tem que negociar, tem que conversar. Né? Ele fez
pinturas com as mãos. Alguns quadros dele ali são com as mãos, outros são com aqueles rolinhos de pintor maiores. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele representou, e quem tem essa visão artística, vários colegas que são artistas, que também pintam, que são professores de artes, me falaram o que tem ali expresso, que é uma coisa fenomenal. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos o direito, enquanto pessoas, de limitar uma pessoa... Como ele não vem me visitar, eu vou atrás dele. Esse é o Victor Gabriel. Mas ele vem, com certeza. Tá. E, então, é pensar nisso. Então, se você tiver a oportunidade de ir ver a exposição... Eu vou dar uma amostra que a Cristina vai falando, né, gente? Quem está ouvindo e não está vendo, mas olha, nesse momento, peço desculpas a Cristina. Imagina. Estou ali mostrando, isso foi no Paço Municipal da Prefeitura de Santos, né? Então, a gente teve ali a oportunidade do Victor. Ali a gente tem alguma... Cristina, a gente tem uma foto aqui bem bacana, nós temos aqui 2 telas do Victor, né? E lá no canto direito menor, nós temos o quadro identificando o artista, né? Porque o Victor é o artista, né? Essa tela, primeiro que essa tela é bem bacana e bem bonita. Então, né? Essa primeira tela, com verde, amarelo e tal, são todas pinturas com a mão. Com a mão, né? E assim, ao mesmo tempo, ele quis representar a época, a natureza, e a gente vê nas telas dele, conversando com a psicóloga, porque ele trabalhou em terapia, essa também, vermelho, amarelo, tons de marrom, ele também pintou com as mãos. Então, ele também passou... Tem uma árvore de Natal ali, ó lá. Isso, que ele também adora o Natal. Lá, né? Quem for no shopping vai identificar também. Isso, mas ele representou essa situação da mão, da importância das mãos para ele. E como é que surgiu, Cristina, dele ir com as tintas lá? Você incentivou ou foi alguma coisa que naturalmente ele foi buscando? Ele, desde pequeno, faz várias terapias e com a psicóloga, um determinado momento, porque ela também trabalha arte-terapia, nos propôs isso. Então, nós investimos, compramos as telas, compramos o material, e ela trabalhava com ele. Então, essa, por exemplo, essa vermelha, com amarelo e tal, com as mãos, e eu estava na antessala observando, ele não sabia que eu estava. Um detalhe, Cristina, ele não escreve como você falou, não. Né? Não canto, convencionalmente. Exato, mas no canto abaixo dessa tela, eu estava procurando e achei, viu? Tecnologia é bom por isso, você acha. Ele conseguiu fazer lá isso. Então, quero que você fale para os nossos amigos e amigas. A época da escrita, né, e ali letra bastão, né, letra de imprensa que a gente fala, ele tem muita facilidade. Só que ele não quer. E assim, lendo o autista, por exemplo, por causa da hiper... Na hora. Até virado ao contrário. Errado na minha interpretação. Não. A terapeuta, à época, ela fazia terapia ocupacional e trabalhou essa situação. E uma vez ela me ligou, eu estava trabalhando, ela me ligou para dizer que ela havia mudado de sala, ambiente, e ele queria explorar a sala. Ela falou, não, Vitor, nós temos uma atividade programada, nós faremos essa atividade. Então, era uma grafia, eu acho que era até da letra C, não sei. Você faz, que depois nós vamos conhecer a sala. Exato. Ela me ligou para dizer o seguinte, que ele estava virado ao contrário da folha, de costas à folha, e aí ele olhou para ela, fez a letra rapidamente, olhou para ela com aquela expressão, só isso? Então, vamos conhecer a sala. Então, ele faz. Agora, o que eu li? O autista, pela hipersensibilidade, pode ser isso, né? As texturas dos materiais que a gente usa, às vezes incomodam. O calor, né? Porque quando você pega e vai escrever, você acaba contato, mão e objeto. O calor também, às vezes, incomoda. Imagine uma coisa muito amplificada. E, não sei se vocês sabiam, a escrita, quando nós escrevemos, faz barulho no papel. Sim. E para eles, às vezes, é uma situação também que não. Como também, outro dia eu li que uma autista, ela ficava muito incomodada porque ela observava, sentia a corrente elétrica passando, fora as outras atividades. Então, aquela tela vermelha lá, ele fez com as mãos, eu estava na antessala, então é arte-terapia, então ela propôs isso. Eu vi na exposição, Cris, me chamou a atenção, além da feitura do quadro,
foi que eu gravo muito. Essa é a memória que o jornalista, que trabalha no futebol, grava muito isso. Mas aqui ele escreveu, né? O que prova que ele, se ele quiser, ele é capacitivo. Ele vai e faz, né? Já na exposição me chamou a atenção. Falei, mas eu acho que é uma associação de várias coisas, principalmente porque nessa era tecnológica, ele não via o porquê de escrever, né? Ler perfeitamente, enfim. Então, a gente resolveu investir em outra situação. E aí sempre foi, como eu falei, na arte terapia. A cada momento, às vezes um mês, tal, dependendo do que ela ia trabalhar. Nesse caso, como eu falei, era um dia que ele estava muito agitado, e eu, na antessala, eu escutava, ele bateu tanto na tela, gente, com as mãos, e parece que ele saiu renovado dali. A gente percebe, né? O palmar das mãos na tela, né? Dá para perceber bem na tela isso. E é assim, são várias telas, viu, gente? Quem está acompanhando aqui, quero mandar um abraço especial ao nosso querido Luiz Plácido, lá em Coimbra, em Portugal. Ele tem uma visão como jornalista também disso lá na Europa. Existe já um avanço muito grande lá também, que a gente tem até que aprender, né? Lá museus, escolas, supermercados, na rua. Existe toda uma cultura já para isso, que a gente está melhorando demais, né? E a gente vai, quem sabe, combinar para o ano com ele, quem sabe a gente consegue fazer uma live de trazer esse intercâmbio de lá para cá e daqui para lá também, vai ser bem bacana. Eu quero mostrar outra foto aqui, porque tá mãe e filho, né? E o segurança. O pai. Mãe, filho e segurança. Tá ali, né? Os pais, né? A Cristina tá ali do lado, né? O Victor tá bem ao centro. Eu brinquei, segurança é o Ronaldo, é o pai, mas é o segurança. Alguém tem que cuidar do artista. E tá ali, né? E olha, eu estava brincando com os colegas e fazendo um trocadilho. É mais fácil ser mãe de autista do que de artista. Nossa, como dá trabalho nessa organização e a gente... Dá, com certeza. Assim, porque não é só, claro, divulgar o nosso filho, como melhorou a autoestima dele, né? Outras situações, mas é mostrar para as pessoas o que a gente quer mostrar com essa exposição. Que, primeiro, toda pessoa tem um potencial. Não ficar centrado nas limitações. Então, vou voltar. Não ficar centrado porque ele não escreve. É buscar, e nós é que temos que fazer isso, em qualquer ambiente social, como que nós vamos aprimorar o talento dele. E essa tela aí, Cris, atrás dessa tom verde? Então, essa tela, ela é até tridimensional. Se você olhar, tudo... parece que até sai... Saltando aos olhos, isso. Né? Tem uma fora da tela. Tem uma outra, aquela azul que até estava aqui, que está ali atrás do Ronaldo, acho que ela parece... que se você colocar numa posição, são peixes. Se colocar do outro lado, parecem tulipas. E assim, tudo tem uma explicação. Tem uma outra tela, olha lá atrás. Tá atrás dele ali, ó. Tem uma outra tela, que até ele pintou na escola, e a gente conversando com ele, até para dar nome... Aqui, isso, essa daí aqui, que também tem várias explicações. Então, mas sempre ele mostra a realidade dele. Então, tem uma, por exemplo, que ele fez na escola, que ele colou folhas de revista que tinham letras, e depois ele pintou por cima cores bem escuras. E aí, conversando com a pessoa que fez, que foi a diretora, professora Rita, da escola que ele estudava, no ensino médio, que ela também é professora de educação artística, enfim, ela tem também toda essa visibilidade. E ele, o que ele demonstrou com aquilo? Que a escrita, para ele, ainda é muito obscuro. Então, tudo tem um significado, né? Tem uma outra aí também, que é muito interessante, ela é toda vermelha para marrom. Todas têm o seu simbolismo. Aquela também, volta lá, Edu, naquela aqui desse lado. Essa aqui, vamos lá. Tá vendo a última lá? Olha as cores escuras. Essa aqui, ó. Por baixo, aqui, isso, por baixo tem folhas de revista com letras, não é desenhos, não tem figuras, não tem nada. São letras, e aí ele colou. E aí depois ele pintou... Passou as mãos. Ele pintou... Bem colocado, viu, Cristina? Ali ele colocou vermelho, tem amarelo, tem marrom, tem azul, a gente salta os olhos. Mas aquela não tem essas cores, né? Essa ele produziu... tem uma outra toda colorida que também ele pintou na escola, que é mostrando... Ele é uma pessoa muito feliz, então aquela lá... Essa aqui, eu costumo dizer, essa aqui é lindíssima, né? Então, ele fez na escola também. Tá aqui atrás dele, aqui, ó. Tá aqui atrás dele, mas vamos voltar lá, peraí.
essa daqui, essa aqui, não é essa, Cris? Aqui. Não, é a outra. É a outra. Essa daqui é essa primeira. Essa aqui, segunda, ó, essa aqui, ó. ele também fez Ela na tem escola. uma mescla de cores que é de um intelectual já de quem até conhece e estudou pintura. Você imagina o que eu estou falando. Por quê? Fernanda, você conheceu, você foi ver, até uma nuance de cores que combinam. Sim. E para um artista que conhece, ele fala, bom, esse tom eu não vou jogar, aquele não combina. No Victor teve a expressão e como a Cristina falou, vai com as mãos, ela tem as nuances e tem as cores que se combinam, né? Mas é o destaque. É só você ver, eu não sei até quem escolheu a disposição dos quadros, mas eu acredito que tenha sido você. Não, foi o Ronaldo que foi ajudar, mas o pessoal lá da turma da doutora Cristiane Zamari, que é da CODEP. Beijo para ela. Muito bacana também essa vontade dela de fazer as coisas acontecerem também. Mas a gente tem aqui, né, Cristina, um quadro com o outro completamente diferente. Então, naquela fui ver uma exposição, é um igual ao outro, não são. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Ele não tem essa habilidade para escrita, ou não viu a importância. Arte. Não. Mas ele pode representar de outra forma. Sim. Então, a gente tem que estar bem alerta nisso, principalmente nas escolas, né? Vivi e vivo a minha vida na educação. Mas a gente ainda está muito arraigado, muito preso a documento, a papel. Mas o que os pais vão pensar? É toda uma situação de conversa, sim, uma situação de parceria, e não é que eu não vou... O que nós erramos enquanto escola é, por exemplo, o Vitor, ele não conseguia escrever e tal. Eu dou uma atividade igual. Então, ele não consegue, eu vou escrever ali, ou nem vou apresentar nada porque ele não conseguiu fazer. Então, realmente, você não valorizou a pessoa. Sim. E não valorizou a família. Então, Sim. Como é que eu chego numa reunião de pais enquanto mãe, enquanto pai, e não tem nem pasta? Não é isso que eu estou falando, mas o registro disso, a parceria que você tem. Então, vamos supor o Vitor. Estava aprendendo pequeno a cor azul. Ele não faz aquela atividade formal, mas, e você, enquanto educador, professor, sabe, você vive ali. Ele foi no Edu, puxou a blusa do Edu, puxou a calça do Edu, que você viu que tem significado, ele adquiriu a cor azul. Você faz um relatório, como você fez e que ele adquiriu. O que não pode todo mundo vai ter que pintar azul. Eu tenho um exemplo. Quando eu atendia, enquanto psicopedagoga, a minha paciente, né, ela estava numa escola e parecia que não fazia nada. E aí era assim, por exemplo, pinte de verde a letrinha A. Não é que ela não sabia a letra A, é que ela estava, e eles têm esse hiperfoco, ela estava ainda rosa. Ela se vestia toda de rosa, trazia a bonequinha rosa. Então, qual foi a não percepção no momento da professora? Porque ela colocava que a criança não estava adquirindo os conceitos. Não é isso. Aí nós conversamos e chegamos nesse contexto. Que, claro, nós vamos depois, como se fosse desmamar aquilo, né? Mas, naquele momento, pinte de rosa a letra A. Porque o problema ali era o hiperfoco da criança e não que ela não aprendia. Então, a gente tem que ter muito essa sensibilidade. E, como a gente sempre brinca, né? Falando no autismo. Sim. Os maneirismos deles, as situações que eles fazem. Se não os incomoda a nível de o machucar, por que não? Sim. Você, claro, faz algumas estratégias, às vezes, para tirar, até porque nível social só. Mas é muito interessante, né? Tem várias pessoas, por exemplo, que se balançam a perna. Sim. Aí pode, porque é típico, é normal. Agora, um autista, se ele fizer alguma situação, não pode, temos que tirar. E a pessoa justifica, sou superativo. É uma justificativa que ela dá. Então, essa percepção, né? Então, frisando, por isso que a gente fala em protagonismo. Olhe a pessoa. Olhar a pessoa e Busque como você vai chegar a ela, perguntando a ela, vendo as habilidades
que ela vai te mostrar. E, de repente, ela até vai transpor isso. Vamos supor que o Vitor, nessa situação, de repente, porque como nós verificamos que ele não tem nada que o atrapalhe neurologicamente nem motor, ele pode vir a qualquer momento, como ele fazia, né? É que ele não vê importância. Então, é frisar isso, a gente não ser capacitista, a gente ver o potencial e não fazer o preconceito que leva a uma situação que você ignora a pessoa. Mas eu vou aproveitar, se você me permite, claro. Eu acho que vai permitir. E participações. Vamos a elas. Então, eu digo assim, a gente tem que ter um encontro da capacidade na vida com a sorte de várias coisas. Então, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, né? Eu digo aqui que o Vitor, ele é uma pessoa especial, mas não no sentido de ter deficiência alguma. Especial por ter os pais que tem. Porque ele deu sorte. Então, ele nasceu com esse merecimento. Porque tudo na vida também é merecimento. Que às vezes eu falo assim, poxa, são pais bacanas de ter um filho, ou o inverso. Então, o Victor, ele tem esse espelho que tem a mãe, tem o pai, cada um no seu espaço, né? Entendendo as necessidades do Victor. E que o programa hoje não seja apenas um programa. A gente está fazendo um programa para a Cristina, para a Fernanda, para o Eduardo, para o Dia. A gente está fazendo um programa para todos aqueles que não precisa ter o filho, né? É aquela história, né, Cristina? A gente vai topar com alguém na rua, a gente vai conhecer alguém, pode ser que seu vizinho seja, ou que seu vizinho da frente, ou que um coleguinha, ou alguém no trabalho você conhece. Então, é importante que a gente saiba. Eu vejo muito, viu, Fernanda? Você, como uma educadora, também uma professora, também jornalista, fala-se muito na valorização do professor, claro, eu concordo. Agora tivemos até a menção do governador em ter um piso mínimo de R$5.000. Ora, já é tarde até, mas eu também fundamento esse princípio, que é o preparo desse professor. A hora que a gente tiver essa coligação de um bom reconhecimento, não diga que 5 mil é o maior salário do mundo, pelo contrário, mas tem que ter um pontapé, eleitor, não importa, mas se fizer a valorização daquele, ninguém é ninguém se não passar por banco de escola. Então, é fundamental também que saiba, já é tardio, Fernanda, a gente falar. Trazer sim, assunto, trazer essas pessoas para... Ele está entrando, mas ainda falta. Está longe, né? Ainda falta. Melhorou. Mas você, como professora, você sente como que... professora, eu estudei, então eu consigo perceber, eu não vou avaliar meu aluno igual alunos que eu vou observar que ele não escreve. Exato. Eu vou perceber o que ele tem para me oferecer de melhor, qual é o talento dele. Às vezes é desenhar. Eu tive um aluno, por exemplo, que ele não queria escrever uma redação. E eu falei assim, então vamos fazer um exercício de linguagem verbal e não verbal? Tentar expressar isso em imagens. Sim. Porque eu sabia que ele era bom em desenho. Exato. E ele fez um desenho, e era sobre meio ambiente que a gente estava falando, e ele simplesmente desenhou vários prédios, várias árvores cortadas, né? E os passarinhos reclamando. Não tinha diálogo, não tinha nada, mas dava para entender que os passarinhos estavam reclamando. O que vocês estão fazendo com a minha casa e um monte de prédios em volta? Isso, ensino médio, tá? Sim. Aluno do ensino médio. Eu brinquei com ele, eu falei, olha, você é um artista, você não escreveu um texto, mas você expressou tudo aqui. Então, falta, às vezes, essa percepção. Sim. Eu não avaliei esse aluno pela escrita, mas eu avaliei esse aluno pela mensagem que ele passou para mim dentro do conteúdo. Que é importante ter isso. A Virginia vem. Então, para uma criança com deficiência, um adolescente com deficiência, é isso que é necessário o professor observar. Sim. E todos nós, eu acho que a gente tem que aprender, mesmo quem não é um profissional da área de educação, um profissional dessa área, hoje é impossível de você falar, eu não sei, o conhecimento está aí. As maneiras como você pode ter um entendimento também estão. Então, é importante que as pessoas busquem isso, né? E não é porque você não tem, mas, na verdade, você tem. Você tem o dever e a obrigação de ser um cidadão mais consciente, entender que o meu espaço também é o deles. E que a gente possa fazer a inclusão. Porque inclusão, né, é uma palavra bonita. Mas tem que você perguntar para muita gente... Mas aí as pessoas o que é? E não fala nada. E não ter essa barreira de atitude, né? Exato, que é a pior. O resto, como você falou, a gente consegue acessibilidade, é só força de vontade e trabalho. Agora, essa barreira de atitudes é que... Essa é mais difícil, né, Cristina? E você falou uma palavra, a Virginia vai com participações, mas é uma palavra que eu acho que eu vou ter que retornar nela,
porque também a gente vive numa sociedade muito... Eu não vou usar palavras aqui, né? Mas o preconceito, ele é eminente. A gente percebe que as pessoas, às vezes, até falam, não sei o quê, mas você percebe que ela é preconceituosa. Se você pedir para que ela participe daquilo, sabe o que acontece? Eu estou aí com a minha agenda cheia, e ela faz um preconceito já. É aquele primeiro preconceito. Depois do preconceito mesmo, porque ela não se mistura, ela não quer... Ou se ela tem, por exemplo, a gente fala, tem muita gente que tem a caneta na mão, e a caneta ajuda muito. Você pode fazer... construir uma nova sociedade para isso. Então, quando a gente fala em prefeitos e vereadores, deputados estaduais, federais, seja como for, vou dar um exemplo aqui, tem nada a ver com o assunto, mas, por exemplo, Santos multará motoristas que não socorrerem animais atropelados. Nova lei entrou agora, na verdade, há 2 dias atrás, em vigor em Santos. A pena pode chegar até R$10.000. Será que só porque dói no bolso as pessoas vão fazer a consciência? Aí eu falo, a mesma coisa, eu vou lembrar aqui, ó, aqui mesmo, ó. A gente pega aqui essa rua aqui, a Carvalho de Mendonça, na esquina tem o lado das Moças Cegas. Eu cansei de atravessar ali via deficientes visuais, que eu não gosto de falar cego, deficiente visual, ali parado, e as pessoas passavam, Fernanda, indiferentes. E assim, eu me recordo que eu nunca, acho que, não sou melhor que ninguém, viu, gente? Não estou querendo aqui falar que não, mas eu passava, e às vezes você fica com aquele receio, mas que receio de nada. Bom dia, boa tarde, você está precisando de ajuda? Invariavelmente, sabe o que essas pessoas diziam, Fernanda? Poxa, se não for incômodo para você, eles têm a preocupação com você. Aí eu falei, então vamos lá. Não custa nada você atravessar, porque infelizmente também as pessoas não respeitam mais os sinais semafóricos. Então eles correm um risco de sofrer um acidente. Principalmente aqueles que só são mesmo para travessia. Exato, você tem um porque sinal... Porque quando ainda tem cruzamentos, o pessoal fica com receio, Sim. Porque pode ter uma colisão. Mas quando é só para travessia, um semáforo, nossa... Eu vou até dar uma ideia aqui, né? Nós viemos ontem, né? Acho que foi na Romênia. Eu vou pesquisar o assunto e vou trazer. Estou achando legal demais a ideia deles. Todos os postes onde tem semáforos, não somente a bolinha do semáforo, Fernanda, Cristina, Virginia, né? Todo poste, do chão até o alto, aparece a cor. Se está verde, se está amarelo. E fiquei sabendo lá, vou pesquisar a fundo, que nos pontos específicos para o deficiente visual, tem um sinal muito forte. E aí, esse sinal, qual é a legislação que eles quiseram pôr? Não é para o deficiente visual, é para todos. Então, quando você ouve aquele barulho, já diminua a velocidade e pare. Porque no Brasil, não adianta, você também põe aqui na costa, vira e mexe, tá quebrado, a gente reclamava, você precisa arrumar. E até comentei com o Fifi aqui, como é que fica a questão semafórica e a travessia para pessoas? Ele falou, é um problema que a gente tem na cidade que a gente tem que caminhar e resolver. E é muito. Hoje você tem uma ampliação de um VLT, um deficiente visual, ele não vê. Ele precisa enxergar de outra maneira, que é a percepção do som. Vamos falar muito sobre isso também, mas a Virginia traz participações. Por favor, Virginia. Isso, doutor David Jansi Félix Gomes, bom dia, Eduardo, senhora Virginia, convidados. Parabéns pelo programa, que Deus abençoe, ilumine e guarde. Ronaldo e Vernon Cortez, bom dia a todos. Mais participações. Paulo Eduardo Costa, bom dia, como sempre, excelente programa, parabéns à bancada. Cristiana Machado, bom dia, adoro as palestras da Cristina. Luiz Otero, bom dia para todos. Hoje às 20 horas tem conexão musical com a banda Maroon 5. Fabiana Gomes Almeida, bom dia a todos. Ana Paula Fernandes, parabéns pelas reflexões e conteúdos inclusivos abordados. Isso é importante, né? Então, Cristina, nesse aspecto, como eu citei lá que o Vitor teve a sorte de ter você como mãe, o Ronaldo, eu queria que você passasse, né, nesse momento, uma semana que a gente teve no início do dia 3 de dezembro, essa semana com a questão do colar, que não fique apenas, né? A gente sabe que muita gente marca a data só, e que não fique, que a reflexão seja diária, que a gente avance, né? Que o prefeito Rogério Santos, que nossos vereadores tenham a ciência de que a cidade precisa avançar, que a educação precisa ser ampliada, isso num todo, né? Como todas as escolas que tem o município, que o Estado possa refletir isso, ser um espelho para a sociedade, que a gente não vive no Estado, a gente vive nos municípios, né, Fernanda? E a gente percebe que muitas escolas não estão preparadas ainda. Por exemplo, você vai para muito local que a infraestrutura não é adequada, o professor, ele tem até receio, não que ele não queira, né, Cristina? Mas ele tem receio, porque ele não foi preparado, ele foi capacitado, professor, né? Exatamente, às vezes, assim, a gente ouvindo, assim, ouço, né, os colegas, sim, às vezes, mas não sei lidar, não sei, às vezes falta um preparo, exatamente. Hoje, o que tem que vir para as escolas são palestras sobre o assunto.
E também quebrar, assim, nós, enquanto professores, temos vários momentos de reunião. Isso. E eu sempre friso isso, sempre estive inserida nisso, então acho que eu posso falar e criticar. Uma crítica construtiva. Nós falamos muitas vezes, né, porque se chama HTP, então muitas vezes a gente brincava a hora trabalho perdido. Por quê? Porque a gente faz do trabalho perdido. Porque são esses momentos de por que não estudo? Fazer primeiro um levantamento, quais são as dificuldades dos nossos alunos, porque não só a deficiência. Porque quando a gente usa uma situação que agora nós chamamos de flexibilização, eu vou explicar a diferença da flexibilização para adaptação ou adequação curricular, quando a gente faz essa flexibilização, beneficia muito, principalmente aqueles com dificuldade de aprendizagem. E eu dou um exemplo. O que é flexibilização? É você pensar no teu coletivo da classe. Então, por exemplo, o Vitor não escreve, a Fernanda ela tem uma dificuldade, vai em matemática. Então, o coletivo. O Edu é uma outra situação. Eu vou pensar em todos. E quando eu monto um projeto, por exemplo, meio ambiente, como você disse bem do seu aluno, o Vitor ia desenhar dentro do projeto, com significado. Você vai fazer escrita, que você escreve bem. E adaptação, adequação, que também a gente sempre usou errado, seria, eu vou dar a minha aula, né? E para o Vitor, como é que eu vou adequar? Vou fazer ele ligar e pintar. É interessante? Também porque nós, professores, também... por que eu falo que a gente sempre fez errado adequação e adaptação, né? Cada um usa um termo. Porque a gente também pensava e não via o potencial, então muita gente achava que a adequação era assim, enquanto todos nós estamos fazendo, por exemplo, um questionário, o Vitor, que não escreve e tal, estaria pintando um desenho hoje do dia do reservista. Pronto. Não é isso. E aí eu estou instruindo. Não é isso. Mas olha, ele está participando. Não está. É o contexto, como eu falei. Mas tem uns que têm limitação intelectual. Ok. Mas dentro daquela limitação, fazer uma atividade que ele veja, porque até o Edu me perguntou, eu até deixei sem resposta, o Vitor sempre entendeu tudo. Então, isso que a gente também tem que... Ele não escrevia, mas ele entendia tudo. Exato. Então, você me perguntou, ele sempre foi de boa, feliz, porque ele sempre acolheu, e a classe também o acolheu muito bem, né? Mais uma vez, não sei o que a professora propôs, ele era pequeno, contado pela coordenadora e por algumas mães, né? E aí a professora propôs e a classe rápido falou, tia, mas o Vitor não escreve. Ele olhou para todo mundo e começou a chorar. Então é isso que a gente também tem que ver quando a gente se posiciona numa classe, dentro de casa, porque lá estamos nós sendo capacitistas de novo. A gente menospreza que aquela pessoa está entendendo tudo, e às vezes, e temos vários exemplos, de pessoas que aparentemente ou estão fora do nosso mundo, né? E a gente acha, não, ele não consegue nada, tem vida vegetativa, mas ele pode ter uma vida com limitações físicas muito intensas, mas, a inteligência preservadíssima, tá? Se vocês pesquisarem, Carly, autista severo, vejam a história dela, que os médicos desenganaram, enfim, e agora ela faz tudo pela internet, enfim. E assim, inteligência passou... Ela demonstra bem as fases, então, quando ela era adolescente, enfim. Então, essa flexibilização é que a gente tem que perceber. Não estar preparado, eu questiono bastante. Claro que a gente precisa, sim, da formação, da especificidade, né? Mas eu também não estava preparada para ser mãe de uma pessoa com deficiência. Onde eu fui me preparar? Eu fiz curso. Exato. Eu fui buscar no dia a dia, claro, com nossos acertos e erros, porque nós somos seres humanos, então direito, mas é aquilo que eu falei, a gente acaba se distanciando da família. A gente fica com receio, a gente tem a situação desafiadora, só isso, né? Que vai nos buscar mais energia de alguma coisa, então eu vou ter que realmente sentar, eu vou ter que buscar, eu vou ter que pensar naquele aluno, naquela família e tal.
mas é buscar e não afastar a família. Mas as famílias de pessoas com deficiência, salvo exceções, são muito briguentas, eu também não sou obrigado a aturar, concordo, só que assim, se você no começo do ano, você chama, como todos, né, os pais, e fala, olha, nós estamos aqui com os mesmos objetivos, do seu filho aprender, do seu filho ser feliz em primeiro lugar, e eu vou me propor a isso, mas eu preciso de vocês. E não só dos deficientes. Eu preciso de vocês, enquanto mãe e pai, porque eu vou precisar de subsídios, eu preciso saber de certas coisas, né? Então, e a gente se afasta. Então, claro que é muito importante a capacitação. Mas, por que não em serviço? Em serviço que eu digo assim, por que não nós somos professores, por exemplo, da mesma escola, e temos o Vitor. Ele está na minha sala, sou professora dele. E aí buscar com vocês... Olha, gente, o que você acha? Por exemplo, ela tem mais habilidade, por exemplo, para escrita, você mesmo. Olha, faz tal coisa, por que você não usa tal estratégia? Não, a gente fica... Eu noto, enquanto professora, enquanto família, que, nós vamos expor o aluno. A família não vai gostar de ser exposta. É isso que eu falei. Se você conversar, tudo conversável pode ser tratável. Sim. Por quê? Nunca, por exemplo, nesses anos escolares todos do Vitor, que ele fez desde o primeiro aninho lá da educação infantil, né, agora está na universidade, me perguntaram, você gostaria de falar, por exemplo, numa reunião sobre o autismo? Ou sobre o TDAH? Independente que eu sou professora, independente que eu estou... Como mãe? Não. Então, assim, por mais que eu estivesse sempre na porta das escolas, buscando, levando, então, e o Vitor sempre teve um bom relacionamento, então eu também tinha com as famílias dos outros colegas de classe, às vezes uma pessoa que estava sempre comigo no portão falava, nossa, hoje a minha filha falou, o Vitor fala, né? O Vitor escreve, né? Então, olha a situação, e é o que a gente faz geralmente, não adianta a gente tapar os olhos, né? Então, é dar essa oportunidade. Então, voltando à escola, por que não? Nós não estamos expondo o aluno, nós estamos buscando o melhor para o atendimento e para aquele aluno ser feliz ali. Né? Então, dando vários exemplos na escola. Claro que tivemos também desafios, conversamos, tal. Mas a diretora da escola, que ele esteve no ensino médio, até pelo desafio dele ser hiperativo, e adolescente, né? Porque o ensino médio está aflorado hormônios e tal, ela percebeu e usou de estratégia. Em alguns momentos, por exemplo, de falta de professor, ou o recreio que lá era dirigido, tal, que o Vitor estava mais pintura dele. Sim, sim. Então, as estratégias que fazem com que nós até tenhamos o nosso trabalho mais abrandado, porque o que o professor reclama muito? Do excesso de horário de trabalho? Sim, mas por quê? Porque ele se cansa muito com a disciplina e com esses desafios, não é com o dia a dia. O professor ele vai dar aula, está ali, está preparado, tem tal. Mas o que cansa é chamar a atenção toda hora, pôr para fora, não sei o quê. E essas situações, principalmente nas pessoas que são mais desafiadoras, se você também insistir naquilo, é todo dia a mesma situação e você não sai disso e você se desgasta. Eu sempre falo para os colegas assim, por exemplo, a maioria das pessoas que têm esses transtornos, por exemplo, transtorno opositor desafiador, o TOD, e outras situações que mexam com o comportamento, afetado o cerebelo e outras áreas neuronais, que não adianta. Então, você vai brigar com ele hoje e vai pôr ele para fora, amanhã tu vai brigar de novo, vai para lá. Então, o desgaste é seu. O cachorro vai atrás do rabo, não sai disso. A gente tem que bolar estratégias, porque neurologicamente ele não vai adquirir aquela situação de controle, de estar sentado, por exemplo. Como a gente quer, né, Cristina? É importante entender como ele pode se comportar. Então, por isso que é importante essa troca. E a gente fica muito assim, olha, não pode... vamos expor o aluno. Não sei o quê. E aí a gente fica assim, não é porque a gente é especialista, por exemplo, eu fiz faculdade, que nem existe mais, pedagogia decepcional. Estudei várias situações que também agora, no decorrer, já tudo alterado. Você tá... Mas, assim, não é porque então é professor de sala de especial, ou sala de recurso, ou sala que sabe mais. Tá, a gente tem algumas especificidades.
Só que todos nós temos que buscar, porque além de alterar, outra coisa, quando chegava que a gente fazia anamnese, que é fazer uma ficha com a família, síndrome, porque eles dão os nomes, agora estão alterando até para ajudar a sociedade. Sim. Então, síndrome de West. Não é porque eu fiz faculdade especialista tal que na minha cabeça veio todas as características da síndrome de West. O que eu ia fazer? Claro que não vou falar para a mãe, não conheço. Noto tal e vou buscar. Exato. Por que a gente não pode buscar coletivamente? É isso que eu quero dizer. Exato. Tá, você quer me usar como ponte, que é o que a gente fala, o professor de sala de recurso, né, nas escolas, o professor que era antigo professor de sala especial. Como a gente tem essa especificidade, então a gente fala, você é o protagonista na escola, faça reuniões para o pessoal se inteirar. Mas o que eu quero dizer assim, nós não podemos ficar naquela fala, eu não fui preparado para isso. Exato. Eu estudei, por exemplo, letras, matemática, eu sou especialista e eu não fui preparada. Eu também não fui preparada para ser mãe de deficiente. Outra situação, e isso as tecnologias, né, as mídias têm falado muito. Agora você pode ficar deficiente. Da fração de um segundo. Outra situação, o autismo, até pelo diagnóstico mais precoce, porque a gente tem mais conhecimento, a mídia tem informado mais, né, tem aparecido muitos casos. Então, todos nós vamos ter na família alguém com autismo. Então, não estou preparado para isso. E quando você vai se preparar? Então, assim, eu, enquanto pessoa, enquanto educadora, eu não admito essa fala. Eu vou até usar essa sua fala, Cris. Eu fiquei até emocionado aqui, porque a Virgínia ela vai lembrar disso. E você tem total razão, em 120%. E eu vou dizer por quê. Quando eu vejo aqui a Vila Belmiro, né? Teve até um lugar que a gente ficava. E a Virgínia vai lembrar. Viu, Fernando? Tinha um garoto, rapaz, que também chama Vitor Santos Nogueira. E eu via lá mensagens vindas e com dificuldade de escrever da forma correta, mas eu não deixava ele responder. Eu falava para ela. Ele dizia assim, adoro você, amo você, adoro a sua voz, adoro ouvir você falar e narrar os Jogos do Santos. E aí, quando eu fui me aprofundar, eu acho que... tira a palavra acho, eu entendo que nem que seja 10, 15, 20, uma hora você tem lá para dar para essa pessoa. E a gente ficou amigos virtuais. E aí eu descobri que ele é portador de uma série de problemas. Tem problemas físicos, não tem nenhuma fala, ele emite sons apenas, mas ele entende tudo. Enxerga muito bem. Adoro o Santos, tem um poder de raciocínio talvez maior que muito comentarista que está aí, né? E ele, claro, tem lá a família que o ampara. Em determinado momento, Cristina, qual foi o desejo dele? Era me conhecer, era ir lá na cabine de transmissão do Santos. Qual foi a minha surpresa? Que aí eu falo, inclusive eu comentei isso com meu querido amigo Ronaldo Bernon Cortez, que pequenez que tem o clube. Porque sabe o que foi me dito? Não. Não há espaço para essa pessoa vir aqui, porque não estamos preparados. Peraí, mas como é que você vai se preparar quando? É justamente quando alguém quer vir, alguém precisa. Não, até que a Virgínia sabe, eu dou um trenzinho para não entrar numa briga, mas eu dou a composição inteira para não sair dela. Eu falei, não, agora que ele vai vir. E fui falar com todas as pessoas que tinham que falar, e ele foi lá. Ele foi na cabine, aí eu conheci, aquela coisa da pessoa te abraçar e não te largar, e você sentir, passa uma energia, né? Passa uma energia. E aquilo foi fantástico, uma lição de vida para todo mundo. Até você percebe que muita gente se acha o perfeito, o que nada atinge. E aí você vê como você é pequeno, como você tem que evoluir, você tem que aprender, respeitar o espaço que a Cristina falou deles, entender o que eles entendem da gente, não apenas impor. Tem horas que sim, tem horas que com certeza a Cristina e o Ronaldo têm a voz de comando ali como pai e mãe, natural, na relação pais e filhos, mas respeitando os limites e respeitando os espaços. E aí, na época, eu falei mesmo, eu falei, gente, vocês já pensaram que tem que ter um local no estádio para que essas pessoas possam ter o mesmo direito que você tem? Aí as pessoas te olham feio. Mas nós não temos isso. Então, na hora de fazer, então, Cristina, você falou tão bem, aí a gente cobra de professor,
a gente cobra diretor, a gente cobra de psicopedagogo. Sempre a responsabilidade é do outro. joga em Agora, alguém. não sei quem é o outro, porque sempre o Não, outro o outro passa somos para o nós. outro. Não, então, mas assim, Mas as pessoas você é são assim. responsável. Aí você fala, aquele é responsável. É problema e quem dele. então. E aí ninguém resolve. E quando eu citei isso, situação, eu citei isso e a Cristina entendeu, eu falei, se quiser eu vou lá na rua, na porta, eu recebo ele. Não. Para mim não é problema nenhum. Pelo contrário. Não, aí quando você começa a achar solução para todos os problemas, as pessoas que não querem ficam bravas com você. Não, se tiver, eu vou lá, vou buscar. Então, quando essa pessoa aqui, aí você percebe, né? Aí começaram algumas coisas a mudar, local. Não fui eu que fez. Não, é a situação. A necessidade faz a veemência daquilo. Por isso né? que você fala, infelizmente, porque a lei é clara. Exato. E tem a punição, que é a multa. Aí você fala, tem que ser no Mas bolso. posso falar Infelizmente, tem que ser no você bolso. vai concordar comigo. É a ignorância, a burrice que faz a multa funcionar. Porque se a pessoa agisse com inteligência, então, é isso que eu estou falando. Isso. Opa, peraí, a Fernanda precisa de uma acessibilidade para chegar aí. Pô, peraí, quem é o responsável? Eu tenho o arquiteto, engenheiro. O que a gente precisa fazer? Vamos fazer. Aqueles planos de local, pode, por exemplo, o Victor pode ficar sentado, tá, mas aquele não pode ficar sentado, ele tem que vir com espaço para a sua cadeira. O que a gente vai fazer? A gente vai suprimir o que tem ali de cadeira para que ele tenha a área dele. Olha, aquele ali, ele não enxerga, ele só ouve. Então, o que a gente precisa ter? A gente tem um local que eles ficam mais à vontade, né? E com toda a atenção. Então, você não vai colocar ele no meio da torcida, que ele não enxerga, você imagina, se alguém dá um empurrão, ele cai. Então, tem aquela história da percepção de cada um. Mas a Virginia quer comentar alguma coisa, Virginia? Isso, teve o Natal Solidário ontem. Pois não. Guarujá, ele mandou fotos, se tem crianças assim também com deficiência, várias fotos. É o pessoal da Conexão Social, que é uma ONG lá do Guarujá. Foi através do Caio Couto que eles entraram em contato com a gente. A gente fez aqui uma campanha bacana, né? Que eles tenham conseguido fazer a arrecadação deles. Eles até pediram que a gente tentasse interceder para que o Fatioli que esteve aqui, fizesse uma participação. Eu expliquei, o Fatioli ele não reside na Baixada, ele mora em São Paulo, ele vem, faz o seu programa e volta a São Paulo, porque na sequência ele já tem programa de rádio na Rádio Capital, e na sequência tem outro programa também. Mas eu tenho certeza que o Fatioli deve ter se solidarizado em ajudar aí, de alguma forma. Eu fico muito feliz, eu vejo as imagens aqui. Depois a gente dá um jeito aqui, né, Virginia, na sequência de programas, de mostrar. Eu me comprometo aqui a gente mostrar, olha, as crianças ganhando os presentes aqui, né, da ONG, bem bacana, que é algo muito difícil, a ONG Conexão Social lá do Guarujá, que fez até a campanha das sacolinhas, adotar sacolinhas, e eram 200 crianças, né, a receber. Então, bacana, parabéns aí a todos que fazem parte. A gente trouxe aqui o diretor, né, de finanças e também a sua filha, que também é responsável pela ONG. Bacana, a gente depois vai providenciar, foi enviar as fotos, a gente vai mostrar aqui. Sucesso para vocês e quem queira ajudar, possa ajudar. Mas, Fernando, nesse introito todo que a gente tem colocado no programa, que a Cristina comentou, eu citei o caso do outro Victor, né, o Victor Santos Nogueira, você como professora, como educadora, a gente que é jornalista, tem que ter essa visão. Eu vejo muito se falar em questão de inclusão na fala, na prática. Eu sinto isso em vários aspectos. Por isso, quando até a Cristina havia comentado num outro programa de espaços que a gente fala, o Victor tem o mesmo direito que eu tenho em você, não tem? Tem. Mas não é dado esse direito para ele por vários locais. Então, quando eu peguei, eu vou citar até porque é amigo da casa, gosta muito da gente, tem um respeito, o Martinho falou, Eduardo, quando você pensou na reforma, quando se pensou até durante a pandemia, você não tem a dúvida que foi o primeiro foco, porque a gente percebeu o número de pessoas que vêm ao shopping que têm a necessidade especial. Então, essas pessoas têm a mesma capacidade, mas têm o mesmo direito. Então, não adianta eu faço um espaço lindo e não adequo para essas pessoas. Mesmo assim, Pois não, eu não sei se agora adequaram, mas nós não tínhamos o banheiro que a gente chama familiar, até se propôs, eu acho que algum shopping tem, mas era até crianças até 10 anos. Aí, por que eu falo isso? Pois não. Tem uma cidade aqui no Brasil, agora não me recordo, que implantou para pessoas com deficiência e com maior idade, adulto. Por quê? Às vezes a deficiência dela a limita da independência. Sim, exato. Vamos supor o Vitor, ele é independente, mas que eu tenha receio que ele vá sozinho ao banheiro. Claro. Estou só eu e ele. Como ele vai ao banheiro? Então, pensar nisso, porque
Tá, criança precisa? Precisa. Claro. Uma vez, há um tempo atrás, a minha sobrinha pequena, o meu cunhado sempre a levava sozinha aos passeios, tal, e ele falava para mim, Cristina, é dificílimo, quando vamos, por exemplo, ao cinema, e aí ela quer ir ao banheiro, o que eu faço com ela? Né? Não posso deixar ela sozinha, pequena, ok, isso é muito plausível. Mas e o deficiente adulto? Exato. Onde ele vai? O que ele faz? Então, pensar nisso. Então, tem muitas coisas a adequar. E quanto a vocês, jornalistas, se eu posso dar uma sugestão, é isso também. A mídia foi muito importante, por exemplo, o caso do autismo. Não se conhecia, mesmo porque era quadros de esquizofrenia, né? Que era esquizofrenia infantil. Depois foi classificado como autismo, né? Agora transtorno do espectro autista e tal. Mas a gente não pode ficar, enquanto mídia, olha, o que é o autista? Que há um tempo atrás a gente caracterizava, é aquele que se balança, é aquele que não olha nos olhos, então já defasou a informação. Por que eu falo isso? Eu sei que, com relação à inclusão, a pessoa com deficiência, muda-se muito as terminologias, mas a gente tem que se aprimorar, porque eu escuto pessoas de vulto. No outro dia escutei uma live de uma pessoa muito conceituada, inclusive com livros para concursos, bibliografia de concurso, onde ele fala necessidade especial. Todos nós temos necessidade especial. Então, tomar muito cuidado com isso. E, como eu falei, perguntar à pessoa, por exemplo, se você perguntar para o Vitor, ele fala, eu sou autista, eu quero ser reconhecido assim. Vamos supor que ele não quisesse, enfim. Mas lembrar disso, porque eu noto nas mídias, eu sei que todos têm boa intenção, estou fazendo uma crítica construtiva, mas observar, porque a gente gera o capacitismo, e a mídia que traz essa informação tão importante para a gente. Então, a gente precisa, porque volta e meia, eu ouço pessoas que têm grande visibilidade pública e que escorregam. Né? Eu também vejo pessoas com notoriedade pública na cidade, até tendo assessores e perguntando antes de fazer menção, né? Por exemplo, é importante valorizar o potencial daquela pessoa, mas não... olha, por exemplo, o Vitor... tal coisa, o Vitor ganhou tal porque ele é autista. Não, ele ganhou pelo potencial dele. Pode ser que a acessibilidade do autismo ele tenha contribuído, mas cuidado com isso. Eu até, Fernanda... mas ele consegue. Mas... Que a Cristina e também termos, né? Por exemplo, pessoa com deficiência. E é um termo, é pessoa. Porque primeiro é a pessoa. Sabe como eu vejo, Cristina, essa sua fala correta? Para todos nós que somos dos meios de comunicação, né? Eu me recordo, eu passei em várias emissoras aqui em São Paulo, e eu percebi que nunca teve, literalmente, essa visão. Isso é fato. É fato, e você, quando fala em emissoras grandes, aqui, Grupo Tribuna, Grupo Santa Cecília, várias emissoras de rádio aqui em São Paulo, Rádio CBN Globo, Capital, nunca se tinha esse olhar. E eu me recordo uma ocasião, quando nós tivemos o acidente do Osmar Santos, que ele ficou comprometeu sequelas, a sua fala, ele perdeu justamente a sua maior ferramenta de trabalho, que era a voz, ele perdeu, e eu tive a oportunidade de Osmar ser meu padrinho, né, numa ocasião em uma emissora de rádio, gostava muito do meu trabalho também, eu dele, e eu percebi que ali começou, caramba, Osmar perdeu a fala, e não sei o quê, mas de uma maneira torta, né, porque não seria aquele o caminho, mas você percebe. Então, a gente dá sugestões, humildemente falando, por exemplo, o brasileiro, uma das paixões do brasileiro é a novela, ou são as novelas. Por que não inserir nesse contexto de novela, como hoje está caindo essa barreira, que já não deveria nem ter existido, mas infelizmente a história está aí para quem quiser entender, ao lado dos americanos, dos Estados Unidos, o Brasil infelizmente vai levar essa pecha para da vida, que é a questão da escravidão, isso é fato. Mas por que não trazer essa dificuldade também, quando a gente fala em racismo, né, que é uma forma de você excluir, tá? Então, mas, por exemplo, o autismo, ou síndrome de Down, seja o que eles entenderem, por que não colocar em programas específicos para que as famílias até mais carentes e humildes, que uma televisão todo mundo consegue ter e tem esse conhecimento, que às vezes não tem o contato, não pode ter um profissional como a Cristina para dar esse amparo de informação e de comunicação, não é, Fernanda? E de repente, novelas, programas específicos, a gente vê muito voltado ao normal. Porque pela sociedade capitalista não vende, então não querem colocar. Você acha que, se você fizer um estudo
Não tem mercado para esse pessoal? Claro que tem. Claro que a gente vai enxergar marcas multinacionais, Cristina, que têm interesse. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas é o que elas fazem. Explorar comercialmente isso. Claro que tem. Mas, como disse a Cristina, mas será que vai me dar Ibope? Será que vai resolver eu colocar no ar? É o respeito. O Ibope é uma consequência. Porque se eu gostar daquilo, é claro que eu vou acompanhar. Eu não preciso ver aquilo como, eu não tenho em casa, eu não vou assistir. Poxa, que bacana, deixa eu entender como é que é a vida dessa pessoa. E lembrar que o deficiente, ele não morre criança, né? Salvo alguma situação que ele tenha. Sim. Eu quero dizer, a partir de um determinado momento, na adolescência, a sociedade esquece que existe deficiente. Exato. Então, dificuldade de tudo. Ainda recentemente, uma colega que até conheci por uma live que fiz, aflita que o filho também é autista, com toda a independência, então ninguém vê a pessoa. O curso que ele está fazendo é técnico e exige para término o estágio. E cadê o estágio? Mas existe a lei de cotas. Só que as empresas, elas alegam que não tem aquela pessoa que dê aquela primeira atenção até o deficiente aprender. E aí não tem como deslocar. E aí o que faz? Até coloca por causa da lei de cotas, mas depois acaba a pessoa tendo que sair. Por quê? Todo mundo se incomoda, ninguém faz nada, porque não é minha responsabilidade. Mas tem um fato, e a pessoa tem que sair. Existem empresas que dizem que não conseguem preencher as cotas. Elas alegam isso. Mas por que elas alegam isso? Mas eu acho porque elas não se dispõem a preparar isso para essa pessoa. Então, empresas sérias, elas se comprometem. Não devem, né? Igual quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me interessar também por inclusão, eu dava aula profissionalizante, era a antiga Microlins, né? E era engraçado que eles mandavam para mim as pessoas com deficiência. E aí, vendo o meu trabalho, eles me colocaram para treinar pessoas com deficiências que foram selecionadas para trabalhar na Caixa. Então, eu dava todo o suporte para essas pessoas. Então, mas é raríssimo essa posição. Então, é bem difícil você encontrar isso. Então aqui, antes de ir para a empresa, elas passavam um treino. Tínhamos um trabalho, eu vou dar o nome da empresa, nós tínhamos um trabalho muito forte que começou com a BR, com a Petrobras. Você tinha a necessidade até de passar para sentir. Eu, como viajava bastante a trabalho, não era passeio, era trabalho, não era raro, Cristina, parar num posto de gasolina e, por exemplo, você parar para fazer um lanche rápido, alguma coisa, e tá lá uma menina ou um menino, por exemplo, com síndrome de Down. E aí, uma vez eu parei e perguntei, falei, tem gerente o posto aqui? Quem é o gerente? Não, tá o gerente. Posso conversar com ele? Então, uma rádio, como é que fala? Não, isso é um programa que a empresa tem, existe uma legislação, mas a empresa resolveu trazer para si essa responsabilidade de fazê-lo, né? E como é que é essa manifestação deles do dia a dia? Eu quero falar, vou ser sincero que no começo eu fiquei muito assustado. Confesso para você que quando me foi jogado aquilo, olha como ele se expressou, estou lembrando, quando me foi jogada essa responsabilidade, eu cheguei a temer, pensei, falei, nossa, será que eu vou acabar perdendo meu emprego? Mas não, ele falou, foi uma coisa tão gostosa e prazerosa, que você veja o que acontece aqui. Eu vou te dar o exemplo, ele falou. Aí ele perguntou, mas, Eduardo, tem pessoas que passam aqui, vou citar até o exemplo, Sistema Complexo Anhanguera Bandeirantes, que elas vêm aqui pelo atendimento. Pelo prazer. E para que você tenha uma ideia, daqui a pouco, você vai demorar um pouquinho que você vai perceber. Vai ter alguém que ele vai acompanhar até o carro, essa pessoa põe o braço, conversa, gosta, sente o prazer, desopila. Tá? Mas é uma situação, você me fez lembrar, uma vez numa grande rede de farmácias, eu fui comprar um medicamento, né? E era perto da minha casa, então eu ia sempre. E tinha um funcionário autista. Então eu entrei, e aí ele ficava assim, me namorando com os olhos, assim, né? E aí eu também, tal, não sei o quê. Aí a gerente da farmácia veio me pedir desculpas, que ele, tipo, estava me abordando. Eu falei, olha, ele tem, sabe, me contando, querendo me justificar. Eu falei, pelo contrário, tal, ele está super bem. Ele estava arrumando todo o estoque lá dos, né? E tal, mas assim, porque o pessoal fica com esse receio e acha que a pessoa com deficiência vai abordar diferente, pelo contrário, né? E foi uma situação muito interessante, mas trabalhando direitinho. E assim, as empresas que perceberem, e algumas estão percebendo, principalmente Estados Unidos e tal, por exemplo, um autista, ele é muito fiel ao que faz, ele não vai sair mais cedo, sabe? Tem muitas situações que seria um excelente funcionário
do que aqueles outros. Ele não é de flautear, né? Porque ele não tem essa... que nós temos o jeitinho brasileiro, tal, não sei o quê. Então, seria um funcionário... A doutora Cristiane Zamari, as pessoas que trabalham com ela, algumas são deficientes. Eu tenho até um filho, o Bernardo, né? O Bernardo tem trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Para que você ter ideia que você está falando dessa abordagem, você falou namorar à distância, esse menino aí, na época, não vou lembrar o nome agora, faz bastante tempo, mais de 12 anos, mas ele, quando retornou, esse gerente foi muito sagaz e falou assim, eu te autorizo a mexer com ele. Veja a reação dele. Aí eu brinquei, né? Ele veio, bonezinho, tudo, bom dia, tudo bem? Você gosta de futebol? Ele falou assim, gosto. Aí torce para algum time? Ele parou, pensou, e na hora falou assim, torço para todos. Falei, que bacana, você é bem, né? Democrático. Aí ele falou assim, aí ele olhou para mim e falou, mas você torce para algum time? Aí eu falei assim, torço, mas eu não vou falar, você vai ter que adivinhar. Aí balançava a cabeça, não vou adivinhar, não. Se não falar, não precisa contar, né? E você vê conversa. Aí ele falou, aí mudou o assunto, naturalmente ele veio, em que posso ser útil? Em que posso lhe ajudar? E parece que ele se programa, né, Fernanda, para ser solidário. E aí o que ele dizia muitas vezes, né? O gerente chamou, depois comentou, falou, Eduardo, vira e mexe, tem que dar bronca em funcionário aqui. Porque a gente percebia. Então foi muito bom que ele me ajudou a selecionar os bons funcionários. Ele falou assim, então a gente hoje aqui, graças a Deus, a gente tem uma equipe de colaboradores, todo mundo aqui é assim como ele dizia, é safo, todo mundo ajuda. E esse menino aqui virou... E tem uma menina também, ela está de férias, tinha uma outra menina, e a gente tem agora um cadeirante que vai vir aqui para a pista. Olha isso, eu não sei como está esse programa, como está hoje o programa com a BR. Não sei se existe ainda, mas espero que exista e tenha sido ampliado. Mas é muito legal. E ele dizia, então muita gente que tem pessoas da família, por conhecer e ter a referência, vem no posto. Um posto muito grande, um espaço de alimentação muito grande também. Então, eles não são problemas. O problema aí, para finalizar, os problemas somos nós. E não entendemos como eles são. Como eles arranjamos problemas. E arranjamos problemas. Então, ele até falou. E depois, com isso, conversa, para você ter ideia, é que eu fui saber que eu tinha um sobrinho distante, morava acho que no Maranhão, e eu falei, caramba, eu tenho um sobrinho, eu não sabia, não dava atenção. E hoje eu ajudo, hoje eu conceituo isso na minha vida. Então, como é importante, né? A gente até, olha, a Virgínia passou aqui, viu, gente? Está ali na tela, Virgínia, até se você quiser apertar, são as fotos, pessoal da Conexão Social lá do Guarujá, fotos do Natal deles, né? Fazendo parte aí. Inclusive, até agradecer em nome do Ronaldo Cortez, que é aqui dono da Rádio Planeta Conexão, a Cristina também, que possibilitaram essa divulgação para eles aqui, né? Gentilmente estiveram aqui, cedemos um programa a eles, e a gente até perguntou com relação até essa questão de inclusão lá, eles têm um projeto também, essa ONG é muito nova, ela tem 2 anos de vida, viu, Fernando? E eles têm aí uma visão social que ela possa ser ampliada não somente para a carência na questão social, alimentícia, de vestuário, mas a questão também do intelecto, que possa ampliar, e eu coloquei-me aqui à disposição até para fazer uma divulgação, de repente, é um programa, Cristina. A gente vai entrar em contato com o Felipe. Também estou à disposição, se precisarem de mim. Porque o Guarujá talvez não tenha, não desmerecendo, hein, gente? O Guarujá, né, Fernando? Mas às vezes tem municípios que não têm esse conhecimento, não existe um programa específico, que Santos aqui possa ser um espelho para toda a região. E a gente costuma dizer, eu vou até usar o exemplo aqui do vereador de São Vicente, o Jefferson Cesaroli, que estava aqui onde está a Cristina, com o secretário de Esportes Santos Gelado. Eu abordei uma lei que a cidade tem, na verdade é um projeto, né, que já foi aprovado há muitos anos pelo falecido vereador Marcos de Rossi, que é o Promify, e o vereador falou, peraí, eu posso fazer uma visita no seu gabinete, porque me interessa muito mostrar isso para o nosso prefeito de São Vicente e levar essa ideia, porque ela gera recursos, gera uma possibilidade de incentivar o esporte. Então, se pode incentivar a inclusão, que podemos trazer empresas interessadas, eu costumo dizer, aparecem empresas interessadas, desde que elas percebam que existe legalidade, existe a idoneidade e responsabilidade social. E a gente quer ser até uma mola propulsora, né, Cristina, disso, que a gente possa fazer. Então, quem quiser, eu tenho até um tema aqui que já foi dado, a gente até encontra também para falar sobre outros, a gente fala bastante dessa questão da inclusão, tem alguns pedidos de algumas coisas que a gente não tem tanto conhecimento, e a gente vai especificamente passar, né, essas pautas, a gente pede que mandem o assunto, a gente dá uma pesquisada, achando as pessoas, viu, gente, pertinentes, que vira e mexe surge. Outro dia me foi passado ali alguns distúrbios diferenciados, então a gente tem que analisar, vamos fazer? Vamos. E aí a gente
nos compromete a fazê-lo sim. O programa é bastante eclético, mas nós temos novidades que a gente possa trazer aqui. Cristina, eu quero te agradecer demais a vinda aqui, parabenizar, como o Vitor não me dá a honra de visitar aqui, não fazer o Vai quê, né? vir, vamos Mas, fazer. inclusive, é uma brincadeira, claro que o Vitor tem todo o direito, né? Mas eu até citei uma vez para o Ronaldo. Ronaldo, eu acho que só esse quadro aqui é pouco, né? Vamos colocar um outro aqui. A gente coloca um outro aqui. Mas foi muito gostoso, prazeroso observar isso aqui. Não foi possível pelo horário, a gente ir na prefeitura, mas ia do shopping. Já conhecia essa obra, outra aqui, mas depois verifiquei toda. E é bacana. Inclusive, eu tive o sinalzinho aqui. Eu vou até agora jogar na tela aqui para encerrar essa imagem, que eu acho que é uma justa e mínima homenagem a esse trio aqui, ó. Trio Parada Dura, tá aí, ó, tá? Que a mãe é Cristina, é o Victor e o Ronaldo, né? E a gente percebe que o amor, o carinho e a atenção e o respeito transformam, né, Fernanda? Sim. É que, como você falou, que foi passada uma questão no curso lá. Você vai tratar dessas pessoas. Para muita gente, falar, tô fora. Você foi lá, encarou, vou fazer, e a gente aprende com eles. Aprende. Quem disser que só tem a passar, tá errado. Muito. A gente aprende eu diariamente. acho que a gente aprende um com o outro, né? Muito. O ser humano aprende um com o outro. Para encerrar, Cristina, como é que está o Victor nesse aspecto tudo? Como é que ele se sentiu? Eu te fiz essa pergunta no começo, e eu queria sentir dele, porque eu não tive a oportunidade de abraçá-lo, ver, mas como é que ele sentiu? Porque é uma conquista na vida dele. Muitas. Mais uma, e né? assim, ele vem pintando já há bastante tempo, tal, então tem umas, até nós colocamos as fotos dele pequenininho, né, de alguns quadros que ele pintou. E a época, quando ele pintava, até às vezes ele falava, pintei para a sala do papai, ou pintei para da mamãe, ou para alguém, e depois ele não deixava. E quando, à época, a terapeuta falou, Cristina, já temos bastante quadros, um dia vamos fazer uma exposição dele, ele não quis. Como também ele não quis levar a algum lugar. Então, também foi um progresso quanto a isso. Quando nós propusemos, que a doutora Cristiane me falou, que ela falou, proponha a ele, eu ia fazer isso mesmo, e ele gostou. E o quão importante foi essa autoestima de todas as pessoas, né? E agradeço muito o carinho de cada um, quem foi nos dias e quem foi posteriormente. Eu tenho várias fotos que depois eu vou postar de pessoas que foram. Tem uma pergunta aqui, Cristina, para você e também, Fernanda, importantíssima aqui, ó. Eu acho que é bem isso. O nosso querido Marcos Muniz, acompanhando o programa, mandando um bom dia, um abraço a vocês, a todos nós, né? Obrigada. Mas ele faz uma colocação aqui interessante, né? Bom dia. É consenso dos educadores manter todos na mesma sala de aula? Qual é a visão? Se isso é verdade, não é? Se é consenso ou não? Eu acho que ele está perguntando, porque assim, houve uma época que a legislação ela limitava até 3, podia ser de qualquer deficiência, numa sala de ensino regular, né? Que a gente chama de ensino comum, que eu não sei qual é o ensino incomum, mas enfim, são certas terminologias que a gente não entende. Exato. Mas agora não se limita. Então, acho que ele quer perguntar isso. Sim. É claro que a gente observa o espaço físico da sala, correto, que dos pequenininhos, o 1,20 m a 1,40 m, né? Distância. Claro que agora tem distanciamento, que agora até já retornou a metragem comum. Sim. E a nível assim de ensino fundamental 1, 2 e médio, 1 metro por aluno. Mas aí fica muito desafiador para o professor, que é único, né? Sim, mas o que acontece? Que nem uma vez uma escola me perguntou, eu posso limitar? Eu falei, não, você não pode limitar. O que pode fazer fazendo análise da sala, que, por exemplo, o supervisor que faz essa deliberação tal, restrinja, apesar do espaço físico, por exemplo, caber 20, 16 pela especificidade da sala, não pelo atendimento à deficiência. Isso quer deixar bem claro. Então, você tem recurso, sim, para provar que para dar um bom atendimento, você recorre àquilo. Agora, a gente também não pode esquecer, e é assim, valorizo muito o professor, sempre fui professor e sou professora de raiz. O resto que fui foi um complemento à minha carreira, mas eu amo ser professora. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, na minha época que estava dando aula, não faz tanto tempo assim, eu, por exemplo, primeira série, né, que agora é 2º ano, com 46 a alfabetizar. Agora não existe mais esse número. Era uma sala ampla e alfabetizar. E tínhamos que dar conta, e não tínhamos auxiliar, não tínhamos mediador, não tínhamos nada. Fazíamos um trabalho de qualidade,
eu acho que depende muito do profissional e essas parcerias que a gente vem arranjando. Exposição, Ninguém é né? só. É, Né? Então, se eu me isolar na minha sala, eu e os meus 46, e no parceria da família e parceria dos meus amigos, enfim, eu não consigo dar conta mesmo. Então, a gente ficou muito também aquilo, eu preciso de mais gente, esse que eu falo da corresponsabilidade. Sim. Se eu transpiro inclusão, eu sou favorável, sim, ao atendimento Claro. de qualidade para o meu aluno que tem uma dificuldade. Mas a gente tem que tirar da cabeça que não é condição ser deficiente ter alguém do lado. Nós não queremos uma babá de luxo que tire a independência do meu aluno. E a gente está confundindo isso pela falta de estrutura que nós temos, educacional que eu digo, Sim. A gente fica se agarrando ao que pode. Então, a gente fala para a família, olha, seu filho é deficiente, vá buscar um mediador, porque aí me ajuda a organização da minha escola quando falta um professor. Mas está atendendo com qualidade? Na lei, não diz que todo deficiente tem que ter uma pessoa que o auxilie. Na comprovada avaliação pedagógica, se ele precisa. Quando ele tem uma dificuldade na aprendizagem. Na situação também de dependência e independência, mas também não seria um professor, seria um cuidador que a saúde diz que não tem. Então, cuidado com essas confusões. E eu só queria terminar falando do colar, porque assim, quando foi publicado, que saiu o decreto 9.515, foi 2 de dezembro, que saiu no Diário Oficial, e tem toda a explicação tanto dessa situação das deficiências ocultas, tal, como também como conseguir. E aí uma amiga, que até atendi a neta, coloca lá, erraram, porque já existia, realmente já existia a identificação. A até explicou esse fato. Mas eu quero reforçar, porque passou uma imagem que parece que se errou quando saiu o decreto. Não, foi revogado outro, na época do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, tinha realmente a carteirinha de identificação do autista, que tem todas as identificações, só que, para agora, vincular, porque senão qualquer pessoa podia pegar o colar e passar de uma pessoa para outra. Então, você tem que ter a identificação. Tem para vender na internet um monte de kit, então viraria uma coisa assim meio que banalizada, e não é, tem que tratar assim. Porque aí então, é todo o reconhecimento social. Então, foi o outro decreto, deixou de existir, e esse é vinculado. Então, o que acontece? Você requer um agendamento no Poupa Tempo, e aí vai ser retirado depois na CODEP, né, que a doutora Cristiane já explicou, mas tem na legislação tudo esmiuçado, né, a identificação. E aí a pessoa, quando ao retirar, pode também, fazendo um documento, pedir o colar de girassol, tá? Então ficou vinculado, por isso que teve que se fazer um novo decreto. Boa explicação. Tá, porque senão as pessoas realmente até nem colocamos. Depois eu falei pessoalmente com ela, falei, olha, não, realmente você está certa. Inclusive, a neta participou dessa entrega oficial na prefeitura da carteira de identificação, tá? Outra coisa que eu queria lembrar, que o nosso RG, agora várias informações podem estar lá. Inclusive, por exemplo, meu filho agora renovou o RG, que o dele era de pequenininho, né? E já colocamos, só que tem que levar o laudo. Então, lá aparece o autismo, como podia pôr outras situações. Esse será um cartão. E esse cartão ele irá dispor, a intenção é essa, de um chip. Nesse chip, você vai ter diversas informações, até com imagens. Vai ser um avanço fantástico. Por exemplo, para que você tenha ideia, uma pessoa sofre um acidente, pega esse registro dela, esse RG. Você pega, por exemplo, o smartphone, você faz uma leitura como QR Code, por exemplo, vai aparecer tudo, tipo sanguíneo, se ela já fez cirurgia, se não fez, vai ser um avanço, e isso é muito necessário. Em nome do Marcos Muniz, já que a gente falou do colar girassol, vou passar aqui para a Cristina, né? O colar laranja aqui com o squeeze da Amy Muniz, levar para o nosso aqui do Victor, né? E vou passar para a Fernanda também. Qual é o nome do filhão lá? É o Davi, pronto. Davi mandando também o nome aí da Amy Muniz, esse squeeze. Tá chegando o verãozão aí, é aquela brincadeira. Já mandaram aqui para mim, viu, Cristina? Edu, põe aqui todo dia do seu lado e coloca uma bebida, o pessoal adivinhar. Aí eu vou virar meio que Jô Soares, né? E eu entreguei aqui qual era a bebida do Jô Soares. Já teve gente que falou assim, pô, mas você não tinha falado, né? Eu falei, eu fui lá, mas faz tempo, né? Nosso querido e saudoso Júlio Pereira. Mas foi uma honra, um prazer. Eu ia finalizar só com o artista, mas eu resolvi finalizar com os artistas. Porque
os pais estão ali, vocês são os artistas pais também no dia a dia com ele. Então, ó, que ampliei aqui a foto, consegui ampliar. Foto muito bonita. Leva o nosso beijo ao Victor. Em breve vamos nos ver, se Deus quiser, pessoalmente, né? Sim. Isso eu diria que esse é um momento importante para vocês, mas para todos nós como sociedade e como cumpridores que nós temos que ser dos nossos deveres, não como obrigação. O que é feito com obrigação não é feito com prazer, é como dever de cada um de nós. É fazer, é ajudar. É que nem a gente tem trazido aqui vários secretários para a gente fomentar mais, que é a questão. A gente mostrou também daquela cadeira especial para entrar com o cadeirante na água, na areia da praia, curtir um dia. Isso é importante, isso também é inclusão. Mas que as pessoas não olhem feio. Tem gente que fica na praia assim. Sabe, de lado, né? Para quê? Graças a Deus você tem pé, mas por que não emprestar as suas, né, Cristina? Empresta, sim. Pega ela, ajuda. Quantas vezes? Às vezes você vê pessoas na rua, Fernanda, que precisam de um apoio, de uma ajuda, vai lá, você oferece. Se ela falar não precisa, obrigado, sabe o que você fala? Pô, bacana. Então, bom dia para você. Estou à disposição, hein? Não fica com aquela marrenta fechada que a pessoa falou. Tem, às vezes a pessoa não quer, você respeita o espaço dela. Mas, Cristina, estivemos aqui com a Cristina Fernandes dos Santos Soares, professora, psicopedagoga, especializada em educação inclusiva, advogada e ativista em inclusão. Uma honra recebê-la aqui mais uma vez. Essa homenagem aqui para o nosso querido Victor, mas para você e também para o senhor Ronaldo, o segurança do Victor, está ali do lado, o paizão, né? Porque sem esses dois o trio não funcionaria. Então é bem bacana, né? E todos aqueles da família que dão o seu carinho para o Victor, os amigos, aqueles que, os professores do Victor também, aqueles que fundamentam aí o seu dia a dia, dizer, ele é mais um como eu, e eu sou mais um como ele. E aí a gente inclui. Eu agradeço muito o convite, e isso que você falou, eu gostaria de agradecer, porque, assim, é muito gratificante. Eu sou sempre a mãe do Victor. E o que é isso? A gente foi, né, vencendo alguns desafios, sim, articulando algumas coisas. Claro que a família é muito importante, sim, mas esse rol de pessoas que... porque, assim, as outras pessoas que se dizem amigas, enfim, se afastaram. Então, não eram amigas, foram embora. Eu agradeço muito também. Várias escolas negaram atendimento ao Victor, velado, mas negaram. E eu também, assim... Então, não, mas eu falo, pena, perderam a oportunidade ímpar de conhecer o Victor e aprender com ele. Mas eu agradeço isso a cada profissional que trabalhou com o Victor, terapeutas, sim, médicos, que sim, são nossos grandes amigos, que também nos ajudaram muito. Muitas vezes, eu brinco com os doutores, né, que a consulta foi para mim, porque, assim, é desafiador. Você romantiza o autismo, outra deficiência. Eu não romantizo. Não. Mas tem situações, realmente, que dá vontade. Muitas vezes, no meu trabalho, eu brincava com as meninas, acho que eu vou mudar de praia, mas não é de Praia de Santos, é praia da inclusão. Sim. Porque enquanto você está indo, por causa dessas situações também de barreira atitudinal, as pessoas estão vindo e te devorando. Que nem outro dia, rapidinho, me arrepiou quando uma colega que também esteve aqui, uma amiga, contadora de histórias inclusivas, a Carol Porto. A Carol. Me liga, muito triste à noite, se podia conversar comigo, a gente conversar, que é isso, a rede de apoio, né? Sim. Quando ela, numa das apresentações, e ela está fazendo várias, com muito sucesso, e merece muito, escuta um pai falando assim, nossa, mas que história pesada, falar de câncer infantil, disso, daquilo. Isso choca, sabe, gente? Mas sabe o que é a realidade? Depois eu fiquei refletindo... Só flores no vaso... Não, porque fácil. Assim, por quê? E assim, não é história pesada. Não, é a realidade. E ela mostra isso, a pessoa. Então, como a pessoa se suplantou, sim, como o Victor se suplantou. Né? Então, sim, eu quero deixar esse recado de agradecimento, de ser a mãe do Victor, porque todo mundo vibrou a cada conquista, como também me ajudou a cada desafio. Todos que estão próximos de mim fizeram isso. Sabe o que acontece? Se você me permitir, vou tomar liberdade, vou entrar nessa liberdade de novo. Tomar essa liberdade, ninguém escolhe para nascer, mas quando a pessoa é escolhida, ela é escolhida por ele lá em cima para vir para alguém. Então é um elo que lá de cima manda para baixo. Então é a sua missão, é a sua tarefa, como o do Ronaldo também. E eu vou repetir de novo, feliz do Victor ter você como mãe, tá?
É assim, o Vitor tem um presente de Natal todo dia do ano. O Papai Noel com ele foi muito bom, né? É claro que a pessoa fala, a Cristina talvez deve ter os seus momentos que todos nós temos de fragilidade, a gente se conversa, quem não se conversar tem algum problema. Aí você vai procurar, e nesses momentos a gente dá uma claudicada, a gente dá uma falhada, né? Mas a gente depois, talvez ela tenha demorado ou não sei, falar como eu sou forte e não sabia. Porque você se descobre, né, Cristina, que você é forte sem saber. Você olha a carinha dele, você fala, não vou mudar de praia. E é assim. É isso que a gente tem que pensar que enquanto você educador. Falou agora há pouco, falei, jamais você mudaria de praia. E ela falou, até por uma questão de linguagem de figura, não é a praia aqui de Santos, é a praia que é o sentido do Vitor, né? E assim, é uma vida. Não é uma vida que está ali encostada, é uma vida que precisa de ser tratada com naturalidade, com os seus direitos, os seus deveres e com a sua igualdade. Então, que nós tenhamos a partir de hoje, e assim, eu prezo que os nossos futuros deputados estaduais, federais, futuro presidente, se vai acontecer se vai mudar, não sei, eu não interfiro no voto de ninguém, cada um escolhe, mas que pensamos e façamos a inclusão de um país igual, um país melhor, mas igual, na saúde, na educação, isso aqui é princípio de educação. Então, é fundamental. Cristina, e atenção aos retrocessos. Sim, isso é perigoso demais, que a gente não retroceda, que a gente invista no avanço, não só na tecnologia, a tecnologia também de nós mesmos, é que é simples, né? Que eu sempre digo, atitude. O Rogério Flauzino do JQuest fala, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, quando você abraça uma questão, uma causa ou alguém, você começa a entender que ele precisa de você. Tem gente que diz assim, não, fica tranquilo, eu vou te ajudar. E some. A Cristina aqui, vou tomar liberdade. Você foi muito feliz quando falou, Cristina. Amigos assim não são amigos. Então, você se livrou de pessoas que não eram suas amigas, né? E às vezes pessoas que a gente não imagina que são amigos, essas são. Essas, como bons profissionais, sejam eles médicos, seja como for, né? Eles te abraçam. Então, parabéns aí, né? Que você tenha junto com o Vitor, com o Ronaldo, com toda a família, com a mamãe, com os irmãos, né? Um Natal felicíssimo, muita paz, muita saúde em 2022, com muita luz e com muita inclusão. E quem precisar de mim, estou à disposição. Sempre. Minhas redes sociais, né? @Cristina Fernandes Santos Soares, tanto Face como Instagram. E quem quiser contar com você, por exemplo, numa palestra, vou dar uma dica aqui, Nós trouxemos aqui o Altamiro do projeto Instituto Neymar, né? Não conhecia, foi indicado para nós e veio com o maior prazer. Inclusive, ele disse que ia mandar, né, toda a mensagem para o Neymar, a gente mandou mensagem, passou para o pai do Neymar. Ele descobriu que o nosso programa trouxe aqui a fala do Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, que tem um filho também, né? Um filho especial, um filho que está lá, que é o Manuel, que é uma inteligência, né? Para quem não sabe, o Manuel, como diz o Cláudio Zaidan, é o mais inteligente da família, é o caçula. Mas então, eles têm um poder de observação. Sim, e eu brinquei, tomei a liberdade também com o Zaidan. Manda um abraço para o Manuel. Eu ouço o Manuel, ele sempre nos comentários dele. Então é bacana. E o que o Instituto Neymar, o projeto, quer fazer? Que é um dia poder utilizar, né? Quem sabe a gente não consiga também falar com o Altamiro, fazer um programa e trazer a Cristina. Quem sabe você é um projeto tão bacana, um projeto do Instituto Neymar. Você veja, uma coisa tão boba, né? Falar famílias com 10, 12 pessoas não tinham uma escova de dentes. Uma. Eu tive alunos, assim, que a prefeitura fornecia a escova, a pasta, e a gente pedia para trazer, né, tal. Sim. Era usada pela família inteira. Aquela toda que já há muito tempo já não tinha condições de uso. E difícil. E hoje, esse projeto coloca lá escovas, pastas, assistente odontológica. Tivemos aqui com o Dr. Felipe Sacab, que é o médico chefe de saúde do Instituto, então é bem bacana, né? E, Fernanda, obrigado por ter vindo também aqui, companheiro de profissão, sofredor de profissão, né? Porque jornalista nesse país aqui tem as exceções à regra, mas temos que... Eu falo aqui, eu não tenho bandeira de partido, eu não visto camisa de ninguém, eu visto a camisa do que é o correto. E se é para mudar, conta comigo. Mudar para o certo, para o bom, né? Colocar, quando a gente está falando que o nosso tema hoje foi o protagonismo das pessoas com deficiência, acessibilidade e a questão do que ela não seja apenas hoje, ela seja todos os dias. Quando você estiver dirigindo o seu carro, você vira ali uma pessoa para atravessar, dá uma paradinha, faz o gesto,
Pode passar, faz o seu papel. Você já ganhou o seu dia. Você vira alguém na rua ali, um deficiente visual, dá uma ajudinha, pergunta. Bom dia, tudo bem? Posso te ajudar? Posso ser útil para você? A pessoa vai ficar feliz de ouvir a sua voz. Ela não está te vendo, mas está te ouvindo. Eu não vim a vida só trabalho e a passeio. Eu vim com uma responsabilidade de conscientização social. Tá. Né? E é importante que a gente frise isso. Fernando, parabéns aí também pelo teu trabalho, sucesso, né? E que a gente possa ter cada vez mais professora, jornalista, com especialização em educação especial e na perspectiva da educação inclusiva. Que essa perspectiva vire percepção sempre de todos nós. E ação. Ação. É ação. Exatamente. E só comentando, a Fernanda e a doutora Marcele, junto comigo, a gente está no forno de um projeto de retomada de um programa também, que seria Conexão Inclusão, só que em outro horário noturno, até pela disponibilidade de horários das duas colegas, assim, vai ser bem bacana, a gente vai vir divulgar depois. Pretensão em janeiro, agora faz um programa para lançar. Tá bom. A gente faz um lançamento oficial e depois, pumba. Bacana que você vai contar, nós não falamos para a Baixada Santista apenas, nós falamos para o planeta, de internet, você nos encontra em no mínimo 6 formas, né? Você tem aí o aplicativo da rádio, você tem o site, você tem como, por exemplo, agora nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no LinkedIn, e aí você vai encontrar uma série de formas de nos ver e nos ouvir todos os dias. Para você que estava apenas nos ouvindo, a gente vai encerrar, a gente desliga tudo aqui, né, gente? Encerra dando o bom dia para todos nós, mas a gente promete voltar. Uma participação, é Fabiana Gomes Almeida. Ótimo programa. Eu acho que a Fernanda conhece essa pessoa. Um beijo para ele. Ótimo dia para Fabiana e obrigado também pelo bom dia para nós aqui. Vamos fechar, Virgínia? Vamos embora? Vamos embora. Ótimo dia para você. Amanhã já é sexta-feira. Sexta-feira. Bom final de semana a todos. Bom final de semana com juízo.